É isso. Fala pessoal, hoje no podcast da 3x estamos recebendo Luciane Boto, especialista em gestão de pessoas e liderança, ou liderança e gestão de pessoas. Sim, Tanto faz a ordem dos fatores não altera o produto. não altera o produto, até é bom a gente poder fazer essa troca. É, especialista em liderança, gestão de pessoas, pianista, cantora, escritora, palestrante, que mais? Olha, você pesquisou minha vida. É o mínimo, né? Fantástico, legal. Prazer estar aqui com você, Sérgio. Prazer é nosso. E a Luciane, ela veio de Curitiba para São Paulo nos piores dias, né? Porque caiu uma tempestade aqui em São Paulo hoje. Tudo inundado, quase não chego aqui. Mas com tempestade ou não, eu estou aqui. É, isso aí. E a gente vem falar de temas muito importantes aí para Pois nossa, é. para nossa audiência. Como é que você começou essa jornada da gestão e da liderança? Pequena. Lá na minha infância, a gente conversava agora há pouco sobre como que tudo começa. E eu analisando, quando eu era pequena, era uma criança muito tímida, muito atrapalhada, difícil para a questão de aprendizado. E sabe aquela frase que diz assim: todos os dias faça algo que dê um friozinho na barriga? Sim. Levo ela como lema desde lá da minha infância. De onde veio E isso? não sei de onde veio, mas você também já ouviu falar. Já, inclusive, tem pesquisa científica que é de uma parte do cérebro que você tem que desenvolver através de fazer coisas que você não gosta. Desenvolver a resiliência, que é o córtex mediano singular, Olha aí, ó, perfeito. né? Que até aquele David Goggins, que é um maluco influenciador, que só que é ex-Navy SEAL, etc., que ele tem como lema todo dia fazer uma coisa chata. That sucks. Perfeito, porque daí a gente sai da nossa zona de conforto e está sempre Exato. se adaptando, se readaptando, fazendo aquilo que a gente gosta, não gosta. E aí, quando você precisa se reinventar, não é tão difícil, tão trabalhoso. Você já está acostumado, né? Faz parte da Muito, rotina. Porque, principalmente hoje em dia, com a velocidade da informação, a arte de ser bem-sucedido é você saber recomeçar sempre. sempre. E não ter medo, tá sempre pronto para se reinventar, não buscar essa coisa da resposta sempre certa, que tudo tem que ser da maneira como todo mundo está fazendo, será? Todo mundo pensa, né, dessa É, forma. Todo mundo age dessa forma. Então você ter a trend da internet, seja lá qual for, vai todo mundo seguindo aquilo. Aí não dá certo, não sabe por quê. E uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast também, é que no Brasil você tem uma filosofia que se deu errado a primeira vez, não era para dar certo. Você deve ter ouvido isso muito. já, mas como também eu já escutei muitas histórias de empresários, empreendedores, pessoas que falharam ao longo da vida e que, de uma falha até a outra, elas conseguiram se reinventar nesse sentido também. Então, às vezes, errar uma vez, será que eu fiz a estratégia certa? O que está dando errado? Mas esse é o correto, né? Outro dia eu estava conversando com outra pessoa que veio no podcast, CEO também de empresa grande, tipo assim, quem nunca quebrou? Quem nunca deu errado? Porque faz parte do acerto, né? Você errou, você vai rever teu processo e vai começar de novo. Você só precisa ter fé e gás para poder passar pelo processo, que aí é onde muitas pessoas param, né? Que não, já no primeiro erro, na primeira falha, na primeira dificuldade, elas desistem. Às vezes a gente já está perto da linha de chegada e falta aquele gás ali que eu preciso trabalhar o mental. Como para quem está, muitas vezes, numa competição. O esporte a gente sempre O faz uma esporte ensina isso, analogia, né. então assim, tanto é que no triatlo o lema é desistir não é opção. O nosso lema é nunca desistir, porque eu fui fazer o esporte por causa disso, porque eu tinha essa mente fraca. E eu falei, eu preciso ter essa resiliência. Aí eu fui aprender que aí através do treinamento do esporte, minha mente mudou e aí ela entra no automático. Que sensacional, né. A gente vê como é possível a gente mudar a nossa maneira de pensar. E aí você muda a tua mentalidade, a tua maneira de empreender muda também, Sim, para sim. tomar decisão, para ser mais resiliente, para mudar a direção. Porque você leva a pancada, aí você respira fundo e fala, tá bom, vamos de novo, né? Vamos... Aí, mudando de lado, o difícil é você entender a diferença entre ser teimoso e ser resiliente. Como é que faz isso? A gente precisa aprender a se escutar. Às vezes a gente está nesse piloto automático, querendo ser rápido, querendo ser ágil, mas não é com tudo na vida que isso funciona, eu preciso também olhar para dentro. Se eu insistir nos mesmos erros
da mesma forma, sem fazer o aprendizado que eu preciso fazer a partir desses erros, eu vou cair no mesmo lugar. Eu gosto de colocar um limite para as coisas. Bom, qual é o plano que eu vou colocar para esse projeto e o que que vai me determinar se eu estou no caminho certo ou se ele foi bem sucedido ou não. E penso o seguinte, a gente precisa também ter a humildade para chegar num ponto e entender que nem todas as decisões são eternas e que vão ter vezes que eu vou pensar, ok, veio até aqui, esses foram os aprendizados, vou recalcular a rota, vou fazer de uma outra forma e está tudo certo. E hoje, eu com os meus negócios, por exemplo, acabo tendo que recalcular muitas vezes essa rota, porque a gente está num mundo cada vez mais imprevisível. Tem que adivinhar o que que o nosso cliente agora quer. Nesse próximo ano, qual é a nova dor do cliente? Não é necessariamente sobre aquilo que a gente só quer oferecer, mas é aquilo que eu vou ter que desenvolver para poder oferecer para o meu cliente também. Então, mas essas habilidades a gente constrói ao longo do tempo, elas não são automáticas, Tem que né. estar sempre se atualizando Sempre se também, né. atualizando. Eu vejo muitos profissionais que acabaram a faculdade: "Ah, agora não preciso mais estudar". É a mentalidade aqui no Brasil, eu vejo muito Uhum. isso. Sim. Isso é mesmo uma realidade, né, as pessoas estagnam, ficam paradas achando que era aquilo, porque no passado era assim e vai ser sempre assim. Será que tem espaço para essa pessoa que sempre Eu acho que pensa: não. "Poxa, eu", às vezes a gente passa um dia, uma viagem longe, e você já vê que uma série de coisas aconteceram no mundo todo. Então, a gente não pode ficar mais desatualizado, tem que saber o que está acontecendo no mundo, tem que saber o que está acontecendo na minha área, sem uma neurose, claro, mas eu não recomendo parar de estudar, parar de se atualizar. Só que hoje eu entendo que eu que vim de mestrado, 17 anos como professora na universidade também, isso me levou também para a Você área lecionava o como quê? Desculpa palestrante. então. A primeira disciplina na graduação foi desenvolvimento pessoal e profissional, depois liderança e comportamento organizacional, e aí eu fui me desenvolvendo. Aí eu fui para, era professora de graduação, depois pós-graduação, depois MBA, depois programas de educação executiva. Levei alunos para a faculdade da Universidade Nova de Você Lisboa, estudou fora Portugal. também, né, Lisboa e nos Estados Fiz, Unidos fiz, também? fiz alguns cursos no exterior, Estados Unidos e Portugal. E e daí com isso, depois de toda essa carreira acadêmica, eu comecei a olhar o mercado e eu pensei: "Não, eu preciso atuar dentro das empresas também". Não, hoje eu só atuo como professora convidada, mas fiquei 17 anos nesse ambiente universitário, fazendo mestrado. Hoje, eu acredito que é algo que me ajuda muito, porque eu leio mais rápido, eu consigo hoje, construir conteúdos, compartilhar conteúdos de qualidade na internet, aqui com você também, fazer links entre autores, me ajuda na hora de palestra, na hora de uma conversa, na hora de um networking, e me faz com que eu precise estar nessa ideia de sempre aprender, de sempre buscar trazer algo novo. Então eu nunca deixei de estudar, nunca. Desde a minha graduação, eu terminei a graduação, já estava fazendo 2 pós-graduações e assim foi. Várias formações na área de pessoas. E aí trazendo aquilo que você perguntou, quando começou a minha gestão de pessoas, eu sempre fui uma curiosa com relação ao ser humano. E pensando sobre a minha vida, isso começou lá atrás, quando eu era uma criança muito tímida e que tinha medo de falar em público. Vim de uma família machista, onde meu pai dizia que as mulheres não se posicionam, não falam, quando estiver sua casa você decide como é que você vai fazer. E eu fui aprendendo a fazer isso, é engraçado que as pessoas hoje elas acham que a gente já nasce pronto, né, Maioria, a né, maioria. veio você se destacando, Ah, fala que você não, teve sorte. sorte, né, assim, Não é não, o não, quanto você estudou e ainda estuda. estudo, me preparo. E lê, né, além do estudo tem a leitura. Sim, tem Uma a coisa leitura e tem a atenção, porque eu sempre estou diante de uma pessoa, sendo ela estagiário ou presidente de empresa, eu sei que eu sempre tenho algo para aprender com ela. Essa é a questão, eu vejo a vida como uma escola. Tem os livros, mas de nada adianta eu entender dos livros, mas não conseguir praticá-los. Então lá atrás, enquanto criança, tímida, com frio na barriga, eu ficava embaixo da mesa observando as pessoas. Olha, envergonhada ali. E de tanto observar as pessoas, eu já tinha na minha mente ali
por ser uma criança muito sensível, você falou, né, pianista, eu ganhei concursos de poesia na escola já com 12, 14 anos, no clube, eu era mais nova, cheio de idoso lá ganhando Quando você vai concurso escrever um de livro de poesia? ah, quem sabe, eu tenho ainda as minhas poesias, estão todas são Falta lindas, publicar. nem eu acredito que eu escrevi aquilo. Eu tocava piano e me inspirava e escrevia. Então eu já tinha uma vontade de dividir algo especial com o mundo, mas me faltava a coragem da exposição. Então eu ficava embaixo da mesa, e tem uma vantagem você estar ali embaixo da mesa observando as pessoas, é que você não se expõe, mas você consegue observar exatamente como as pessoas são, quando algumas entram na sala e depois saem da sala. E eu ficava com aquela inquietação assim, pessoal, por que, que as pessoas pela frente elas agem de uma forma e quando elas saem elas agem de uma outra forma? Essa minha dúvida sobre o comportamento das pessoas me levou a um estudo que continua até hoje, e que eu penso assim, por que que não me ensinaram isso lá na pré-escola? Como é que as pessoas funcionam? Essa busca me levou a estudar análise transacional, a buscar a dinâmica dos grupos e me ensinou profundamente algo assim que eu gosto muito, que é ter essa leitura do ser humano ímpar, que é de chegar num ambiente, de chegar num lugar, observar um grupo e saber exatamente assim o que está acontecendo nesse grupo, como que a gente consegue trazer mais engajamento, mais harmonia, integração, o que está faltando e muitas vezes até com o líder, porque quantas e quantas vezes que a gente precisa do outro, porque a nossa visão está limitada. A gente está com aqueles pontos cegos, mas a gente não consegue perceber onde é que a gente está errando. E às vezes é um toque que a gente precisa para perceber assim, opa, é só fazer isso. É só fazer isso que vai mudar tudo. E eu não sou a pessoa dos atalhos. Enquanto o mundo todo procura atalho, não. Não existe Não atalho, né? existe atalho. Eu não vou te dar lá faça isso que você vai conseguir isso. Porque cada pessoa é um ponto de interrogação. As pessoas são seres complexos, as organizações são seres complexos. Então, eu passei ao longo da minha vida buscando estudar, e eu segui trazendo a minha sensibilidade e a minha percepção comigo, pouco a pouco. Lá na minha adolescência, fui fazer teatro, 5 anos. E aí você perdeu a inibição. Não, eu continuava, Sério? eu continuava tímida. E eu me lembro de uma apresentação que tinha uma lona preta, perdão, Quando você recupera a voz, eu sim. sempre esqueço do recado do YouTube. Deixa um like no vídeo, no canal, se inscreve no canal, aciona a notificação, se inscreve no Instagram da Luciane, tá aqui embaixo a descrição. Tem YouTube? Qualquer coisa lá, mas pode entrar lá para YouTube olhar. também é Luciana Boto? Luciane Luciane Boto. Boto. E o LinkedIn também. LinkedIn também. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com ela, que ela responde, o que é bem legal. É. Poucas pessoas fazem isso, né? Sim, Então ela responde, tira dúvidas e assista o conteúdo dela, que é muito enriquecedor. E não esquece de compartilhar esse vídeo para quem está precisando aprender muitas coisas, das quais iremos falar nesse vídeo razoavelmente curtinho. Espero que vai ser curtinho. Oh. E aí você foi fazer teatro, mas não perdeu a inibição. ainda não. Por isso que eu digo que tudo que a gente precisa, tem como um sonho aprender, e ali às vezes está até o nosso propósito, nossa maior dificuldade, o nosso propósito, nosso maior medo, nosso propósito. Fui fazer o teatro, lembro que eu ficava atrás das lonas pretas, vendo as pessoas chegarem, aquele friozaço na barriga, né, e agora, como é que vai ser? Mas conseguia. Como é que E você entrava no palco, mudava, né? O medo se transformava em prazer. sei, eu acredito hoje, olhando para aquela menina lá atrás, eu vejo que aquela menina precisava passar por mais coisas na vida para poder ganhar Era nova. coragem de não se importar tanto com aquilo que o outro ia pensar dela. Exatamente Aí, isso. ó. Esse é o segredo de superar a timidez. Eu fui aprender isso também da mesma forma que você, só que depois de velho. E a maioria das pessoas tem esse mesmo problema de timidez. Sim, Porque hoje em dia, você tem que falar em público, você tem que fazer o vídeo. E as pessoas travam. Eu acho que esse é o problema número 0 da liderança, talvez. mas Sérgio, se a gente for olhar, mudou de ambiente, você trava. Isso em Isso é diversas profissões. 99% das pessoas. Sim, Todo mundo fala assim: ah, mas eu sou tímido, eu tenho problema.
você e o resto do mundo, cara pálida. Quantos artistas Sim. que estão lá no teatro, lotado, e quando você vai conversar com eles falam: "Eu tremo, eu chego com frio na barriga". Então, assim, a partir do momento que eu comecei a olhar as pessoas que estão na área já atuando com públicos, que elas também sentem frio na barriga, eu tirei isso da minha meta, assim, né. Eu pensei: "Pode ser que esse frio na barriga nunca vá embora, mas eu não vou desistir". É o ego isso, não é? É o ego, é o ego. É Isso, você você falou uma coisa muito legal, porque eu percebi que as minhas palestras, por exemplo, depois comecei a jornada de palestras e tudo, mas as minhas palestras começaram a ficar melhores a partir do dia que eu descobri que eu podia me divertir fazendo isso, e que eu não estava mais preocupada se eu ia me esquecer, se eu ia errar, porque eu não era a pessoa mais importante daquele recinto, é o meu público. Falar aquilo que o meu público precisa escutar, é conseguir me conectar com a pessoa que veio ali me assistir, que ela tirou um tempinho do dia dela para estar ali, aprender alguma coisa. Então, quando você tira essa expectativa de ego, de você ter que brilhar, de você se preocupar com o que o outro vai falar, é claro que você vai se preparar, você vai caprichar, você vai chegar lá feliz, mas o mais importante de tudo é a conexão. Então, se eu olhar lá para trás, se eu pudesse hoje falar com a Luciane lá de trás, eu diria: "Vai que você está indo no seu caminho certo". Ao longo da jornada de vida, e depois que eu me tornei mãe, então eu ganho mais um pouco de segurança como mãe. Você tem filhos? não, ainda não. Né, mas, a gente ganha uma segurança, depois do primeiro emprego, depois dos desafios que a vida vem trazendo. Eu lembro quando meu pai faleceu, por exemplo, 2016. Quando alguém próximo falece, você tem aquela sensação, assim, de que: "Nossa, a vida está correndo e eu preciso fazer algo, eu não posso deixar o propósito lá para frente. Eu tenho que fazer acontecer com aquilo que eu tenho". Então, nessa hora, quando você está diante, quando você sente que, a finitude é para todos, você pensa assim: "Bom, eu vou fazer a coisa acontecer, com frio na barriga mesmo, sem frio na barriga, do jeito que for". Quando você muda um ambiente, por exemplo, de uma sala de aula para um palco de palestra, é totalmente diferente. E se você sai de uma sala de aula e vai gravar vídeo num estúdio, é totalmente diferente. Dá medo, dá frio na barriga, eu também já travei muitas vezes. A primeira vez que eu fui numa entrevista de rádio na CBN, eu tremia. E a entrevistadora, a jornalista, depois ela dizia assim: "Nossa, você com mestrado, com não sei quantos anos de aula, treme aqui". Eu digo: "Trema? Ah, então eu estou mais tranquila agora, estou até me sentindo mais tranquila, porque eu vou começar a dar aula, estou fazendo mestrado", e ver que uma pessoa que já tem uma experiência em sala de aula como você treme, me faz sentir mais segura. Então, mas eu acredito que para a gente chegar em alguns estágios da vida, a gente tem que ir curando algumas coisas que ficaram lá atrás. Então eu precisei Treinando. curar e trilhar. Curar a menina medrosa, a menina tímida, e olhar para ela. Eu acho que o segredo disso é não se levar a sério, acho que é o ponto Olha que zero. maravilhoso, é. Porque quanto mais você leva a sério, pior fica e menos identidade com as pessoas você tem. A hora que você erra numa palestra, quem está te assistindo, essa é a minha opinião como leigo e quem assiste, né? Sim, Você cria uma empatia, fala, pô, ele também é humano, ele também erra. Então ele também é que nem eu. E aí você automaticamente tira aquela barreira de, né? Não, porque sai do pedestal. sai do pedestal. E aí você fala a língua da pessoa. A gente que trabalha com comunicação, você precisa falar a mesma linguagem da pessoa, Claro. né? Então, assim, eu acho importante você ter a humildade de falar, ah, tá, errei, vamos começar de novo. Vou tentar até dar certo. De novo a resiliência, Agora né? olha que gostoso, porque isso coloca as pessoas numa posição que elas também têm medo de elas não já não têm medo de perguntar, elas já não têm medo Sim, da diferença. E se a gente leva isso também para outros ambientes, por exemplo, como o ambiente da liderança, em que eu acabo desmistificando aquela posição do grande presidente, do grande líder, isso também é legal, porque faz com que as pessoas tenham a coragem de chegar perto. Se eu coloco ele como lá no topo, como um herói, uma pessoa que nunca erra, uma pessoa imbatível na armadura, eu vou morrer de medo dele. E às vezes eu passo em algumas empresas e vejo lá as pessoas têm medo de falar com o gestor lá, que ele tem a cara mais séria, porque ele parece perfeito e a pessoa morre de medo de errar, e aí que ela erra, não consegue ter esse acesso. e aí os problemas vão se acumulando embaixo,
não chega na parte de cima que toma as decisões, e aí Sim. o desastre está programado. É, exato. Então eu diria, um dos aprendizados também mais, né, nessa jornada foi que a gente tem que aprender a ser leve, sabe. Claro, se cobrar, exigir, fazer o melhor que a gente pode. Sim, com o recurso que eu tenho agora, dei o meu melhor, fiz o meu melhor, então tá legal. "Ah, isso aqui não foi bom, vou melhorar numa próxima vez", é como lá no esporte, quando você vai lá ver os teus, né, os teus tempos, "Puxa, dei o meu melhor, mas E eu o não dia que foi vou ruim, mais, cara". tá tudo É certo, isso. né. Então, ser gentil com a gente mesmo, se perdoar, nessa jornada, quando a gente vão ter momentos que a gente não consegue, Mas não voltar pra zona de conforto, não pode voltar para a zona de conforto, não, não, porque não. senão você volta pra trás. É isso. Inclusive essa pesquisa diz que se você não treina a sua resiliência, essa parte do cérebro que te dá resiliência, ela atrofia. Aí você tem que começar tudo de novo. Tudo que você não usa É. atrofia, e aí você começa de novo. Talvez não volte no nível que você estava lá atrás, mas, por exemplo, legal que você trouxe isso, o inglês. Quantas pessoas que estudam inglês e vão lá até o nível avançado, mas aí elas param, não terminam o curso, aí ó, mas você já morou fora também, né. Fora. E a pessoa não termina e ela fica a vida inteira no curso de inglês, porque ela toda vez que ela volta, ela tá lá no nível 1 do intermediário de novo. Mas eu fui fazer o curso de inglês por uma questão de necessidade, porque eu enrolei o inglês no colégio inteiro, porque eu não tinha a cultura de aprender para você. Como aqui no Brasil, você tem a cultura de passar de ano. E isso daí hoje eu vejo que isso me atrapalhou muito. E aí, pelo destino, eu fui trabalhar numa empresa americana de computação gráfica. Olha só. E pela lei de Murphy, no segundo dia que eu estava na empresa, eu tive uma reunião com um gerente americano. Aí eu saí da reunião sem saber nada, boiei na reunião, saí do escritório, me matriculei no intensivão de inglês. Você tinha uma meta. É isso. Não aceito perder, né? E aí fui, comecei a fazer intensivão todo dia, e isso mudou minha vida. Mas pela necessidade. É aquela história, né? Se você não vai por amor, você vai pela Com dor. certeza. E aí tive que ir pela dor. E deu certo. Deu certo. Pronto. Eh, Deus não abençoa quem não se esforça, nesse Pois é. sentido. Você tem lá uma meta incrível, ela não vai acontecer, você não vai bem na prova se você dormir com o caderno embaixo do teu travesseiro ali, né. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que fazer tua parte, então Ainda mais hoje em dia que tem a desculpa do TDAH. é. Então, assim, ó, começou. Na minha época não existia esse diagnóstico. Eu tico todas as características de TDAH e mais algumas de autismo. Olha aí. Isso é desculpa? Não. Eu aprendi meu jeito Uhum. de resolver. Nunca consegui prestar uma atenção numa aula. Aí eu dei a sorte de, ou não, né, de entrar num curso que a forma do método de inglês era você muito através de música. Olha só, Eu sou apaixonado por maravilhoso, música, sério? por letras, etc. E aí eu me encontrei ali. Aí filmes, etc. Muito audiovisual. E eu sou muito audiovisual. E foi aí que eu comecei a pegar gosto por aprender o inglês. Mas você viu como a gente tem que se conhecer profundamente para a gente saber qual é a melhor maneira que eu aprendo, qual é a melhor maneira que eu ensino, qual é a melhor maneira que Eu o que que eu funciono, gosto, eu como que não eu funciono. funciono, Exatamente, isso né. tem a ver com autoconhecimento. Quando eu fui fazer o curso de teatro, eu já me conhecia, eu falei: "Meu, Também. eu sou travado". E eu comecei a ver, eu sempre fui por detrás das câmeras, aí vem o pessoal da quinta série: "É, você gosta por trás, né". Aí aí eu falei: "Pô, eu sempre gostei de nunca gostei de aparecer". Mas aí chegou um ponto que eu precisei começar a aparecer pelo podcast, por fazer vídeos, etc. E eu sou muito ruim. E aí, mais uma vez, por um acaso do destino, conheci uma pessoa que trabalhava numa escola de teatro. Olha só. E eu sempre falava assim: "É, tenho vontade de fazer, tenho vontade de fazer", mas fica aquela coisa, nunca vai, né, na zona de conforto. E ela falou assim: "Ah, eu trabalho em escola, quer fazer?" Eu falei: "Ih, agora ficou pequeno, né, agora não vou poder dar para trás". Eu falei: "Ah, tá bom". E ela marcou uma aula experimental para mim. E aí no caminho da aula, eu liguei para ela e falei assim: "Ó, me manda o link, eu vou me inscrever". "Mas você nem fez a aula". Eu falei: "Não interessa, eu preciso fazer isso aqui". Aí eu fiz a aula experimental, no final a professora chegou para mim e falou: "Sérgio, o que que você achou da aula?" Eu falei: "Foi uma das coisas mais desconfortáveis que eu já fiz na vida". "Ai, desculpa, sinto". "Não, não, não tá entendendo, eu Isso é preciso".
Eu preciso disso. Então, interagir com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com, sabe, com aquele preconceito que a gente nem sabe que tem. Você é uma pessoa diferente de você, você já tem um preconceito daquilo. E aí você é obrigado a interagir com essas pessoas, você é obrigado a entender essas pessoas. E aí foi um grande divisor. Foi aí que eu entendi que eu precisava não. Eu não sabia que eu não me levava, que eu me levava tanto a sério. E aí que eu fui ver o tamanho da encrenca. E aí o personagem que tinha que fazer depois na peça que a gente fez tinha uns mais. Tinha galã e tinha um diretor de escola burro. Falei, eu preciso fazer esse cara. Aí ele falou, tem um que tem que ser burro, falei, sou eu. Eu preciso passar por essa experiência. E como é difícil falar errado, né? E aí comecei a ver, aprender, e aí comecei a fazer as pessoas rirem, e aí ferrou, né? Porque você sente a pessoa rindo, e aí você fala assim, nossa, isso é legal, né? Aí você pega o bichinho Aí você se de. diverte junto. Aí eu comecei a me soltar, Aí mas eu não começa a sou ficar travado, leve. Sim, sim. né? Aí eu costumo dizer que eu sou um tímido que se supera a cada dia. Maravilhoso. Porque não tem como você deixar de ser tímido. Você tem que, mentalmente, você tem que se esforçar, né? Contra uma pessoa, você tem que ir lá falar, pesquisar sobre a pessoa, Sim. vira a pessoa, que isso é uma coisa que você fala também. É a nossa presença, né. Entendeu? Por isso que eu vi teu conteúdo e me identifiquei muito. Legal, obrigada. Então eu falei assim, poxa, isso aqui tem que ser mostrado, né? Porque é o não se levar a sério, é você ouvir o próximo, né? É você entender como o próximo age e não ir na base da porrada, mas também não pode pegar, deixar correr muito frouxo. Falei, pô, tem muitos questionamentos que eu preciso conversar com ela. E você traz uma habilidade com você, várias, né. Essa habilidade da resiliência, de buscar sempre se desenvolver, de se adaptar, que é o que a gente precisa agora, mas eu realmente eu admiro muito nas pessoas que é essa vontade de conhecer o ser humano, de se conhecer, né. Eu costumo dizer lá no livro, a gente fala assim que o melhor líder é o melhor ser humano. E hoje, quando a gente vê lá o mundo todo se voltando para resultado, 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 números, 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 passar de ano, a questão não é passar de ano. Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas buscam fórmulas exatas, elas estão buscando o supletivo da vida, Exatamente isso. o atalho para conseguir alcançar aquilo que você alcançou, dizendo assim: "Ah, então tá, você me conta aí como é que você superou a tua timidez em 2 minutos". Não, não é 2 minutos. A A cada questão não é segundo. chegar na chegada, a jornada, é a jornada que você Sim, fez, e isso é algo que cada um vai trilhar. Você conhece várias pessoas que têm que se desenvolveram na tua carreira, eu também na minha, e cada pessoa fez um caminho diferente, porque cada pessoa isso é incomparável, inclusive, né. Mas tem um ponto aqui em comum também que eu queria dividir contigo, sabe que um dos livros que eu comprei na minha adolescência, eu não lembro agora o nome do autor, mas já era, Não Leve a Vida Tão a Sério, é isso. já era esse o título. E aí eu vou te contar o seguinte, uma vez eu estava aqui em São Paulo, isso em 2018, 2019, acredito que 2018. Eu já fazia palestra, a primeira palestra grande que eu fiz foi em 2012. E aí 2018, o Tandy, do vôlei, né, seleção brasileira, tudo, ele falou assim: "Lu, vem, se você estiver em São Paulo, vem assistir minha palestra aqui e tal", chega no me falou lá qual era o edifício, era um prédio grande lá, ele ia fazer uma palestra pra empresa enorme, todos os funcionários, super bacana, lá montaram uma espécie de uma rede lá que o pessoal jogava o vôlei também. E aí eu cheguei alguns minutos antes, ele estava ali na sala de apoio de palestrante, e eu pensando comigo assim: "Bom, nossa, isso aqui parece que tá cheio de gente, tá lotado, ele deve estar super nervoso". Que nada. Cheguei lá, faltavam alguns minutos, ele estava rindo, fazendo piada, super divertido, lá comendo e tal. Falei: "Cara, você não precisa se preparar, não precisa". Ele estava bem, porque ele já sabia, e eu pensei assim: "Por que que". Aquele dia foi um dos grandes pontos de virada na minha vida e que eu tô até dividindo com você e com a audiência aqui, porque, o que que descobri que eu podia me divertir enquanto trabalhava, me tornou uma pessoa mais espontânea na hora de entregar o resultado. Isso faz toda a diferença, porque o resultado sai melhor
Enquanto eu ficava lá, "Ai, eu não posso esquecer isso aqui. Ah, porque isso aqui tem que ser desse jeito", e cobrando de uma maneira exagerada. Eu chegava na palestra, eu estava tensa. Eu pensei: "Não, como é que ele faz isso? Então é possível se divertir?". É. E a partir daquele dia eu pensei: "Nunca mais eu quero chegar numa palestra, seja ela pequena ou seja grande, ok, se eu tiver com frio na barriga, eu posso rir de mim mesma. Se eu estou preparada, eu preciso confiar nisso e Você já entregar de uma maneira mais leve, você sabe?". já domina o assunto, É, então passa a ser natural. mas é a nossa mente por um longo processo, muitas vezes fica sabotando, né, então, a gente precisa lembrar de tudo que a gente trilhou, e isso eu falo, assim, com relação a tudo, até as pessoas quando assumem uma posição de liderança, elas não querem demonstrar, mas elas até então, enquanto eram especialistas, elas se sentem assim: "Ah, ok, eu só tenho que dar conta da minha vida, da minha agenda, ser líder de si mesma ainda não é tão simples assim, né". As pessoas nem sempre conseguem se autoliderar, mas vamos imaginar que a hora que ela assume uma posição diante de uma equipe, ela não vai demonstrar que está lá com um pouco de medo de não performar tão bem conforme a expectativa que a empresa tem dela. Mas ela tá. E muitas vezes ela entra numa espécie de armadura, e ao invés dela quebrar esse protocolo, no sentido assim de se aproximar das pessoas de uma maneira mais natural, ela se afasta. Então a gente está falando aqui desde o início do quê? De humanização. Eu estava no evento ontem e aí algumas pessoas eu estava daí afiando meu machado, fazendo curso, né, que é importante também. Curso do quê? Você pode falar? Eu estava me trabalhando enquanto palestrante mesmo, desenvolvendo as minhas palestras do ano que vem. Todo o tempo a gente tem que estar se adaptando. E aí alguns dos meus colegas colocaram assim, eh, e é legal receber esse feedback: "Lu, que bacana, você é uma das poucas pessoas que conversa olhando nos olhos. Parece que a tua presença ela é", e eu tô falando aqui sem qualquer arrogância, né, parece que você consegue realmente estar presente ali. Eu falei: "Poxa, obrigada, que legal", eu acho que esse é algo assim que eu busco. Mas isso não é arrogância, isso é humildade, é o oposto. Você falar de igual para igual, olhando no olho, seja lá quem for a pessoa, é humildade. Arrogância eu digo de estar trazendo isso Mesmo aqui, assim, né, é, mas não, eu mas queria dividir não, contigo, porque a gente está perdendo essa qualidade que a gente praticamente as nasceu pesso com ela, não, né, mas as cara. pessoas não olham mais no olho. Não olham mais no olho. Várias pessoas que eu já conversei, etcétera, você tá falando, tá, não sei se é timidez, não sei se a pessoa não tá prestando atenção, isso incomoda, né. Sim, Então, é o lance de você estar presente, ouvir. Pra gente voltar um pouco, pra fazer vamos lá. uma linha de raciocínio, você falou no autoconhecimento. Para quem já tem noção do que é, e não são muitas pessoas, mais fácil você entender. Agora, a maioria das pessoas ainda está querendo entender que é o autoconhecimento, que muitos falam do autoconhecimento. Uhum. Mas a pergunta é: como chegar ao autoconhecimento? Porque é uma jornada longa. Você tem o início e o fim não tem. Não tem fim. Aí passa, na minha opinião, passa um pouco pela humildade, passa por você não levar a sério, passa por você desenvolver seu próprio cérebro. Qual que é o rolê disso? O rolê disso é muito legal. É um rolê de você olhar para a tua vida como um todo, entender que você não vai mudar o teu passado, mas que você precisa entender quem é essa pessoa lá de trás, quem essa pessoa é, qual é a jornada que ela seguiu, em quem ela se transformou, quais foram os pontos de virada da vida dela, os pontos de transformação. Eu gosto de pensar no autoconhecimento como algo que a gente imagine como se você fosse assistir um filme, que ele tem lá um começo, um meio, depois vai ter um fim, não sabemos quando. Mas em que várias situações acontecem, situações boas e situações desafiadoras, e que a partir de cada uma dessas situação eu aprendo um conjunto de coisas. Eu me desenvolvo, eu desperto para novas habilidades. Então, nasci lá uma criança X, na cidade tal, você pode escrever uma autobiografia, em que você escreve lá a tua história, você pode desenvolver uma linha do tempo, onde você coloca lá os principais marcos da tua vida, e a partir daí, pontos de aprendizado, as pessoas que estavam com você naquele momento, escolhas que você mesmo fez, que você não fez. Eu diria que o autoconhecimento ele não é algo que você vai fazer por um dia, você vai fazer pela vida toda. Então, por exemplo, eu sempre gostei desse rolê, como você falou.
Aos 16 anos eu fui assistir a primeira palestra de autoconhecimento, fui fazer o primeiro curso sobre isso, mesmo não sabendo que eu ia fazer palestra. Você sempre foi curiosa. Sempre fui, sempre gostei de assistir os programas de TV que falavam sobre a vida, sempre, na adolescência já. Curiosidade faz parte do autoconhecimento? Muito, muito. Olha, eu vou te contar sobre a quanto eu sou curiosa sobre sobre a lua aqui, né. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que esteve na escola no mesmo tempo que eu, faz muitos anos que eu não vejo. Então eu tenho uma amiga, descobri ela no LinkedIn, e que ela mora no Canadá, ela estaria no Brasil, a última vez que a gente se viu foi quando nós tínhamos ali 10 anos, trocaram de turma, nunca mais a gente tinha se visto. Um abraço aí para Ana Carolina Sommer de Souza, maravilhosa, fez palestra no TEDx e tudo mais. E ela A Ana foi minha colega e, de repente, eu mandei uma mensagem para ela pelo LinkedIn, coisas que hoje as redes sociais nos proporcionam, e fizemos a conexão. Ela foi até Curitiba, que é onde eu moro, e falou: "Vamos lá tomar um café". O nosso café durou horas e horas, parecia que a gente tinha se falado a última vez ontem, mas foi quando nós tínhamos 10 anos de idade. E ela me contou quem era a Lu daquele tempo. Então eu, na curiosidade, eu ficava perguntando: "Como é que você me via? O que que aconteceu?" E ela trouxe coisas que eu não lembrava. Então é como peças do quebra-cabeça que estão ali, e que hoje com a nossa cabeça, com a nossa mente, a gente começa a entender melhor aquele personagem que nasceu lá e veio despertando. Olha só que curioso. Então, ao invés de eu invalidar muitas vezes o passado, eu vou dizer assim, talvez a gente olhe para o passado e veja que criança incrível a gente já foi lá atrás, mas que não se recorda. Quantas habilidades, ao invés de a gente falar assim: "Ah, puxa, né, fui atrapalhado, fui esquecido, fui". Não, mas olha só, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia, olha só como já era uma pessoa que gostava de coisas novas, de se adaptar, de se, né, de fazer mudança e tudo mais. Então esse é um ponto. O outro ponto que eu gosto de ser curiosa e que eu também recomendo, a gente fala das sombras. Sombra é tudo aquilo que o Jung já falava, aquilo que me irrita no outro pode trazer uma informação importante sobre a Sim, minha vida, sobre mim mesmo, né. é o De repente eu tô reflexo, né. isso, e muitas vezes eu tô projetando no outro aquilo que me incomoda. Então eu tenho um hábito, por exemplo, de pedir feedback constantemente, para cliente, para amigos próximos, para família, porque é a partir desses feedbacks que a gente cresce. E às vezes a gente não quer olhar para eles. Então, por exemplo, eu vou numa situação e aí de repente tem alguma coisa que me incomoda, se aquilo já passou de 1 hora, 2 horas, e aquilo tá martelando na cabeça, fiquei com raiva de uma situação ou de uma pessoa, eu fico pensando assim, eu fico tentando descobrir, isso aqui é com a situação, isso aqui é com a pessoa, eu tô me cobrando, ou será que eu tô incomodada com a pessoa porque eu faço exatamente a mesma coisa? Então eu ligo para as pessoas próximas e eu pergunto: "Fulano", tem uma amiga chamada Lígia, né, eu ligo lá e falo: "Olha, eu tô incomodada com tal situação, você já me viu fazendo isso?". "Tá bom". Daí a pessoa: "Ah, legal, então isso não é uma sombra". Ou pode ser que ela diga assim: "Sim, Lu, às vezes você faz". E aí eu vou ter que olhar pra mim e pensar: "Eu preciso fazer diferente". Mas por quê? Por que que eu quero o meu aí a gente volta naquela questão de você tem que ter uma meta. Eu tenho comigo uma meta de me tornar um ser humano melhor. Como? Eu só vou saber como ser melhor se eu tiver um lado, a maneira de medir, o quanto eu tô fa coisas que eu estou fazendo diferente no meu dia a dia, que é o cuidado com o corpo, no sentido de sono, alimentação, água e tudo mais. O cuidado com a mente, cuidar exercícios, né, o cuidado com a mente, o cuidado com as minhas emoções, com as minhas relações. A gente não acerta todo dia, mas vendo que ao longo do tempo eu estou progredindo em alguns pontos, para mim isso já é muito legal. Agora a outra base da medida não basta eu achar que eu estou muito bem, eu preciso saber do lado de lá. E o lado de lá, às vezes, quem nos dá o feedback é a vida, às vezes você vai ser testado por situações que normalmente você vai ser testado por situações que você não programou, ou seja, acontece uma coisa, você vai tirar o teu carro lá fora e tá chovendo, uma tempestade, e você fala: "Não, mas eu sou super calminho", de repente, começa a subir aquela água e você não tem o controle do teu carro e você precisa pensar no que fazer. Aquele é o momento que você vai realmente ver
como que você lida com a tua emoção. Então, a vida nos coloca em situações em que a gente vai colocar para pensar: "Será que eu estou tão bom nisso mesmo? O que que eu preciso me desenvolver? O que que eu preciso despertar? Qual é o feedback que as pessoas estão trazendo? Olha, você precisa ter mais calma, você precisa se desenvolver aqui, você precisa melhorar ali". Às vezes a gente não quer aceitar, porque o nosso ego atrapalha, mas As pessoas se não baixar a querem guarda. receber críticas, né? É. Elas querem sempre receber elogios, Uhum. mas, a crítica ela é bem-vinda, pode não ser agradável, mas é sempre bem-vinda. E o elogio nem tanto, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas usam o elogio para manipular os outros, Sim, né, que o americano fala que você, say like you mean it, fale com significado. perfeito. Se você não quer dizer aquilo, não fale. Agora, quando você falar de alguma coisa boa para alguém, fale com significado, que realmente você sente, né. Isso eu aprendi com um professor de sociologia meu, Maravilhoso. que ele falava, ele elogiava umas pessoas que eu olhava assim: "Mas da onde ele tirou isso?", né. E aí eu fui entender que ele buscava enxergar o melhor na pessoa, para elogiar e motivar aquela pessoa, e até para poder passar a informação, o feedback de uma forma mais agradável. Certeza, eu tenho que ter é que dá trabalho, você fazer um elogio, de verdade, um elogio, como a gente fala, autêntico, Sincero, sincero, autêntico, mas é muito bom, e a gente sabe quando está sendo elogiado de uma maneira verdadeira. a gente sente. A pessoa diz o que É. sente, ela olha, ela fala: "Cara, eu te acompanhei lá na tua jornada, puxa, que legal, você fez isso, 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 que orgulho que eu sinto de você". É muito diferente de falar: "Incrível". Incrível, eu entendo que parece algo positivo, mas não diz "Você é nada. demais, você é muito inteligente". Não, eu não sou. Eu já me conheço, eu sei as minhas limitações. Quando a pessoa começa a elogiar, eu falo: "Ih, cara". Mas aí, se a gente for pra abordagem, por exemplo, da análise transacional, quando uma pessoa chega e começa a bater no teu nas tuas costas, né, "Cara, vai lá, você é incrível", e começa a encher você de elogios, assim, muito, rasos, isso pode indicar até uma isca de jogo, uma isca de manipulação. Depois em off eu te conto umas histórias. Né. É, E que aqui para deixar a audiência bem, perder o sono hoje, porque quando a gente conhece essa abordagem, a gente realmente perde o sono. Isso que eu queria ter aprendido, devia ensinar a gente lá no jardim de infância com relação a isso. Eu ensinei minha filha pequena, sobre quando ela era pequena, hoje ela tem 16, mas sobre esse triângulo, né, das posições de um jogo psicológico ou quando é algo feito de maneira consciente, é manipulação, que é o papel da vítima, do perseguidor e do salvador. Então, quando alguém te coloca lá uma porção de elogios, o teu ego, ele vai sendo alimentado e você começa a se sentir grande, e aí você acaba querendo fazer um montão de coisas que nunca foram te pedidas. Até que, o que que caracteriza o fim dessa história, que muitas vezes até é previsível, você vai se dar mal no final, porque não foi pedido, porque você não estava consciente quando você aceitou isso. Então, com relação a elogio, a gente tem aí uma série de detalhes. Tem também a questão de pessoas, isso é super comum, que não aceitam elogios. Então, agora vamos lá, com a nossa mente de adulto. Depois de tudo que você já trilhou, depois de tudo que você já passou, você foi lá, preparou algo, levou horas, dias e tudo, e a hora que você termina, alguém chega e te dá os parabéns mas fundamentado e tudo, e você vai falar: "Que nada, são teus olhos". Ah, não. Aí você também tem que saber receber esse eu elogio, tenho esse problema, né. porque eu já fui muito, entre aspas, "viciado" em elogio, quando era moleque, todo moleque é, vindo pelo ego, e eu vi, e aí acabei a vida me ensinou de uma outra forma. E aí eu peguei a aversão ao elogio. Uhum. Eu tenho dificuldade em receber, então hoje eu me policio um pouco para poder entender, prestar atenção na pessoa para saber se é sincero ou não e agradecer de forma sincera. Mas eu tenho dificuldade, porque na minha cabeça automaticamente vira manipulação, Uhum. sai É fora. porque você é muito genuíno, você é Sim. muito verdadeiro. Aqui, ó, são 2 pessoas, eu também. A Sincericídio em gente série. percebe exatamente. O pessoal fala assim: "Ah, hoje um dia ainda você como a Lu". Tem gente que fala assim: "Vou ter a coragem de falar", porque eu coloco na mesa mesmo a verdade. E eu aprendi que é melhor a gente falar daquilo que realmente a gente está pensando e está sentindo, sem ficar floreando. É mais barato você falar o que você realmente sente e pensa. Às vezes,
não seria o que a maior parte das pessoas faz, mas é o que faz a gente ganhar os amigos verdadeiros. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho amigos maravilhosos, e que eles falam assim: "Lu, tem certas coisas que eu só confio pra falar com você, porque eu sei que você vai me dizer a verdade, que você não vai florear". Da maneira como eu gostaria que fizessem comigo também. Mas hoje a gente vive um mundo em que as pessoas também têm muito interesse, que se elas forem falar pra você, talvez elas falem assim: "Ah, eu vou falar a verdade", mas ela quer botar um pouquinho de veneno ali, né, pra tua cabeça ficar ali, ó. Aí a gente volta para o autoconhecimento, pra você saber discernir, é o lance de você sentir se é sincero ou não, Perfeito? né. Isso daí não dá para você ensinar numa tabelinha, numa Não teoria, num dá, cara, não vídeo, cara. dá, não dá pra ser raso, não, não dá. Você vai ter que passar pela vida, passar pela jornada para começar a sentir. E vai ter que Exato, despertar sua curiosidade, né, porque eu vejo muitas pessoas que não têm essa curiosidade, né. E você ser sincero é mais prático. O americano é assim, né. "Ah, quer jantar na minha casa amanhã?" "Não." e tá tudo bem. Tá tudo bem, agora o brasileiro se ofende. Ou ele vai inventar uma desculpa, ele vai falar que vai, e não "Ah, a gente vai. se fala", o famoso "a gente se fala", "vamos marcar, vamos marcar". Sim, Não marca nunca. Tipo assim: "Não, não tô afim". Tá tudo bem. O cara não deixou de desgostar ou gostar mais de você por causa ou disso. seja, você tem que se desculpar, É, porque você não pode ser sincero. Se desculpar quando você fala a verdade, então mas eu acredito que tem uma super vantagem aí quando a gente é verdadeiro, porque a gente nunca vai ter que inventar uma outra pensar na qual foi a história que eu contei lá atrás, eu não vou precisar a pessoa sabe que aquilo que ela for perguntar, ela sempre vai ter realmente a tua opinião, e se você não tem uma opinião formada, você vai falar: "Eu preciso pensar um pouco mais e depois não eu ter te opinião respondo". formada sobre, tá tudo certo. E a gente pode falar a verdade, ser direto, mas de uma maneira leve. Isso que eu aprendi ao longo da Isso eu vida, ainda tô aprendendo. né. A gente o sincericídio, às vezes, ele assusta. Não, eu sei disso, mas a forma como você É fala eu tenho um problema, eu isso. sou descendente de italiano. 2. E italiano, o tom da voz já é maior. Então, às vezes você tá tentando segurar o tom, às vezes você tá brincando, tô achando que você tá brigando, né. Então o tom da voz já é difícil, e muitas vezes a gente não tem paciência, né. E aí você fala: "Pô, você não tá vendo isso aqui, caramba", entendeu. E aí fica difícil falar com carinho, digamos assim, né. Aí tem outro lado também, né, tem muitas pessoas que só vai na base da palavra também, né. É, são os estímulos que a gente coloca aí, né. Eu gosto de pensar que a nossa comunicação, ela é feita de opções. Note que você pode fazer o mesmo pedido para a pessoa, não de uma única forma, mas de muitas formas diferentes, mas normalmente a gente acaba usando aquela forma que é a mais fácil para nós, que é a padrão, é aquela que a gente sempre usa, é a nossa versão. Por isso que é importante o autoconhecimento. Eu penso assim, quando eu me escuto, vamos imaginar que você colocou aí que você quer se policiar para deixar a pessoa fazer as coisas, ao invés de você o tempo todo ficar dizendo como que ela tem que ser, como ela tem que fazer, o que que ela tem que falar. Você se segura quando você vê. Você vai ver um retorno. Ao invés dela ficar te perguntando o tempo todo, você vai ver que ela vai ter mais autonomia. Uma resposta é essa, né. Quando eu sou muito crítico com alguém, muito exigente, a tendência é que essa pessoa, ela pode ficar mais submissa. "Ah, então tá bom". Ela fica com medo, ou ela vai bater de frente com você. Ou ela vai buscar, que seria uma resposta mais assertiva e mais racional, ela vai buscar coerência naquilo que você está falando. Ela vai fazer perguntas. Essa seria a maneira mais inteligente da pessoa reagir a você, mas nem sempre isso vai acontecer. Então vamos imaginar que eu saio na rua e alguém me xinga. Automaticamente eu me inflamo. Mas eu posso já xingar a pessoa, eu posso ficar quieta, eu posso perguntar, eu posso rir, eu posso fazer N situações, ter N atitudes aqui. Cada uma delas vai ser um estímulo novo para outra pessoa lá. Então, o autoconhecimento está diretamente ligado à nossa, consciência na comunicação. Então, olhar a maneira como eu me comunico. Mas as pessoas hoje em dia perguntam menos, porque elas se importam menos, não é isso? Ah, Elas são mais preocupadas no feed do celular
do que em prestar atenção nos outros, ou talvez elas já nem estejam mais conseguindo prestar atenção nas pessoas. Olha que bom, nós 2 somos pessoas raras. Pois é. A gente tem uma qualidade, que talvez lá atrás a gente pensasse, assim, que mais pessoas tinham essa mesma qualidade, e a gente traz hoje uma qualidade rara, que talvez inclusive abra mais mercado para nós 2 aqui, no sentido de: "Puxa, olha o tantão de gente que a gente tem para trabalhar esses pontos aí da comunicação, para realmente tirar do celular". A minha filha, por exemplo, tem 16 anos, ela fica pouco no celular. Por quê? Ela foi para música, ela é guitarrista. Mas você educou ela de uma outra forma. Eu estimulo muito ela, e ela tem as amigas que não tocavam nenhum instrumento, eu acabei estimulando as meninas também, hoje uma aprende bateria, a outra toca teclado, a outra está aprendendo a cantar. Então é muito bonito, e isso me traz uma se a gente for pensar, o mundo está muito conectado no celular e se desconectando da vida real, se desconectando das relações, das interações reais mesmo, dessa presença. Aí me gera aquela situação, problema, ponto de interrogação, assim, quais são os estímulos que eu vou trazer para essa sociedade, para essa família, para essa escola, para essa empresa, para essa liderança, que estímulos eu preciso trazer para fazer com que as pessoas se reconectem, Difícil tarefa. mas não é impossível. De pouquinho em pouquinho a gente consegue, porque o mundo tá se o mundo não fizer não der esse passinho, a gente vai ter ainda mais pessoas doentes em um curto prazo aí. Deixa eu voltar um pouco para nossa linha Volta. do raciocínio. Inclusive, conversando com outra pessoa sobre essa nossa habilidade, nós tivemos a sorte de ser de uma geração analógica que passou por uma fase, uma geração digital. Sim. Então a gente conseguiu conhecer os 2 mundos. Então eu brincava na rua, jogava bola, ficava conversando com os amigos, a gente tinha interações pessoais. Sofria bullying, apanhava, batia, e hoje em dia está tudo muito pasteurizado. O pessoal está Uhum. só no digital e não está mais se comunicando. E até nos Estados Unidos tem uma expressão, geração snowflake, né? Floco de neve, que qualquer coisinha derrete, uma pressãozinha já derrete. Uhum. E aí, queria voltar um pouco na nossa linha de raciocínio da parte dos elogios. Vamos lá. E aí você tem o elogio, que não é sincero, e você tem a cobrança áspera. E aí você gera um ambiente tóxico, Sim. que é uma antiliderança. Como é que você consegue, hoje em dia, lidando com gerações diferentes, porque o pessoal que está na chefia tem uma geração, quem está executando a parte de baixo está com outra geração. E até meio gerações da nossa, que é do analógico digital, e pessoas que são só digitais. Aí você tem um ambiente tóxico, mas como identificar se o ambiente é tóxico, porque tem um chefe ou uma pessoa mal intencionada, ou se faz parte de desenvolver as pessoas para que elas se entendam. Existem culturas tóxicas. E eu não vou citar aqui nome de empresas, mas a gente sabe que tem Trabalhamos com nomes. muitas empresas que a gente vê que estão aí com diversos processos, que as pessoas ficam doentes, têm burnout, porque elas não aguentam, né, porque é palavrão. Então depende, a gente vê ainda existem chefes, não vou falar líderes, né, É. chefes que usam palavrão, que escracham com a pessoa via WhatsApp ali no grupo, que distratam a pessoa e que a gente sabe que isso existe. Se não existisse, a gente não tinha ainda tantos processos, isso ainda não estaria na mídia, então ainda tem muito a ser feito com relação a isso. Vem diminuindo sim, mas eu preciso entender que não, as pessoas não têm que me engolir o tempo todo. E às vezes eu escuto pessoas que são extremamente grosseiras, elas dizem assim: "Não, mas, eu sou assim, sempre fui assim, as pessoas têm que me aguentar, têm que me engolir". Mas quando a empresa começa a perder talento, Essa coisa mais burra que se você pode pensar. Não é só as empresas que estão perdendo talento, o Brasil está perdendo talento. é isso. Quem é bom está indo embora. Tá indo embora, porque não quer. Então, eu diria o seguinte: a gente precisa construir em qualquer ambiente confiança. Eu diria, é no ambiente da empresa e é em casa também, confiança e respeito. Se esse ambiente ele tem confiança, vamos imaginar que você é o meu gestor.
Se eu confio em você, a gente vem construindo essa confiança, quando você chega até mim para falar sobre algo que aconteceu e eu posso fazer de uma maneira melhor, eu confio que você está falando isso que é para o meu progresso, e não que você está fazendo isso para me atacar, me defender, não está jogando no meu lado pessoal, você está falando sobre a minha atuação. Então um ponto importante que eu vejo, e falo nas empresas, é a gente observar que quando vai dar um feedback, primeiro tem que ter uma construção ali, da confiança dessa relação. O gestor começou hoje a trabalhar com o liderado, ele ainda não pôde observar como é que a coisa está funcionando. Mas ao longo do tempo ele vai poder dizer o que ele observa, mas não na forma de um julgamento. O problema é quando a maneira que eu falo, as palavras que eu uso, o tom de voz, eles levam na ideia da crítica, do julgamento e atacam diretamente a pessoa. Aí, claro, eu vou ter uma resistência. Falo do líder, mas isso, quando a gente fala em Pode termos de ser feedback, pode ser até de colega com colega. relacionamento, na Tudo sociedade em na geral. vida, para tudo. Você vai desenvolver questões relacionadas à liderança, quanto mais você praticar isso na tua vida, melhor. Liderança é sobre você influenciar outras pessoas, é sobre você se relacionar com outras pessoas. Liderança e gestão de pessoas, você é líder quando você é pai, você é mãe, você é líder quando você vai, teus amigos, você está numa turma aqui, o pessoal falando, que a gente vai jantar hoje, e você consegue influenciar e dizer, convencer o pessoal para ir para aquele lado. Você é líder quando você consegue fazer a tua gestão da tua agenda, das tuas prioridades, quando você convence pessoas, quando você está num grupo de pessoas e você de alguma forma consegue engajar aquelas pessoas. Então, eu não preciso ter um cargo. E, aliás, penso eu que daqui a um tempo, pelo fato de que as pessoas não querem mais assumir esses papéis de liderança, Por causa da responsabilidade. responsabilidade, justamente, e por conta dessa nova era da inteligência artificial, eu penso que daqui a um tempo a gente vai ter poucas pessoas no papel lá. O papel de líder. Talvez eu tenha que liderar mais os agentes de IA Sim, do que pessoas em si. Então, assim, mas o que significa? Eu vou ter que ser cada vez mais líder da minha própria carreira, ou eu vou ter que empreender. Eu não era empreendedora, nossa, agora eu vou empreender, vou abrir um negócio, porque alguns negócios não vão morrer, todos vão se transformar. Mas eu preciso ter na minha cabeça que liderança não é só para quem tem cargo. Liderança é para todos nós. Senão você está abdicando, está ficando ali, você que fez teatro também, nas coxias. Cara, assuma teu papel, assuma teu espaço, vai lá, faça alguma coisa, não fique ali só observando. esse é o ponto. Assuma a sua É responsabilidade, isso, né, se você não quer ter responsabilidade, não quer brincar, não dá esse pro play. é isso. E aí fica para trás. Então, assim, é hora da gente despertar para isso, tá? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso ser? Feedback não é só para o do gestor para o liderado, é para o amigo também. Mas eu sempre, antes de dar um feedback, eu peço permissão. Posso falar uma coisa? Às vezes a pessoa vai falar, não estou num bom momento, não quero saber agora. Ninguém fala. Tá bem. Alguém já falou isso pra você? Do Não quê? pode falar? Olha, eu não sei, agora assim Desculpa, já abriu a porteira, agora aguenta. Mas vamos imaginar assim, às vezes a pessoa tá vamos imaginar que você tá numa reunião super, tumultuada, e aí aconteceu uma série de situações e você sai bravo da reunião, aí eu viro para você e falo: "Posso falar uma coisa?" Você diz assim: "Não, deixa para casa que eu preciso pensar em tudo que aconteceu aqui". É isso. É a gente conseguir respeitar o espaço do outro. Agora não me veio, assim, um exemplo do que aconteceu, mas, assim, respeitar o espaço do outro, ver se ele está disponível aquele momento para falar sobre isso. Porque afinal não é toda hora que a gente quer falar sobre coisas Isso é mais sérias, respeito, né, certo? isso é respeito, né. É respeito de quem pede a permissão e respeito de quem fala sim ou não. Uhum, A gente entra de novo naquela história de que o pessoal: "Ah, não, pode, eu não vou ouvir, pode falar que eu não vou ouvir". A gente entra no outro problema que é saber escutar. sim, Ouvir e escutar são diferentes, né. é isso. E eu acho que o princípio número um da liderança é você saber ouvir as pessoas, escutar o que elas têm para falar. Isso é difícil, até eu vi um exemplo no teu conteúdo de relacionamento, porque é, entre aspas, "chato" você parar e ouvir, né, porque você tem que abrir mão do teu ego, tá sempre certo, para ouvir o outro lado. E se a gente pensar que a gente é um ser humano que está em evolução e os grandes tesouros estão nas falas e na observação das pessoas. Às vezes aquilo que a gente está lá batendo a cabeça há anos para tentar resolver, chega alguém e fala: "Olha, sabe um negócio que eu observei?"
Diga, porque isso tudo pode ser a pista que a gente precisava para o autoconhecimento. Então, Seria quando um alguém chegar para você e falar algo, você não está, às vezes, apto para já dizer se ele está certo, se ele tem razão ou não, porque você simplesmente precisa voltar para casa e pensar com os seus botões se aquilo faz sentido ou não. Então, você vai fazer o seguinte, vai falar: "Puxa, obrigado por dividir isso comigo. E por que vou pensar a respeito". Pode responder assim: "Ah, obrigada, depois a gente conversa mais, obrigado, vou pensar, pode fazer sentido". Não precisa dizer se já faz sentido ou não faz, mas já agradeça, porque o fato, quando a pessoa desiste de dar um feedback, ela já pensa que você não tem capacidade para melhorar mais. Então, enquanto é como o cliente que vai a um restaurante. O chefe quer escutar lá que o prato não estava tão bom, que não, estava frio, ele não quer escutar, mas, e o cliente, de repente, passa a não voltar mais, por que será que ele não está voltando, né? De repente, será que é melhor você saber o que está acontecendo ou você não saber? Então, talvez o não querer saber passe por essa ideia de que: "Será que você está tão aberto para o teu autoconhecimento, para a tua evolução?". Ninguém disse que evoluir é gostosinho. não, pelo contrário, é desconfortável, né, é como eu fui fazer o teatro, é super desconfortável, É. mas tem o lance da curiosidade que você precisa ter para querer saber da crítica e da humildade de saber ouvir, que são habilidades que você pode desenvolver, dá para desenvolver, tanto a curiosidade quanto a humildade? Acho que dá, né. Se não for pelo bem, É. será pelo mal, Como diz o né. ditado, não sei quem foi que disse isso, se alguém disse, é o homem sábio é aquele que sabe que de nada sabe. Quanto menos você achar que você sabe, mais você vai saber. Não para de mim. Isso, por exemplo, você vê lá, às vezes você está numa mesa e está todo mundo querendo falar mais ainda dos seus feitos, né. "Ah, é porque eu tenho um livro. Ah, é porque eu tenho um apartamento em Miami. Ah, é porque eu tenho uma Ferrari". E de repente, o cara que tem a maior coleção dos carros e dos prédios e tudo mais, está sentado aqui, ele só está escutando. Porque não precisa falar sobre isso, no sentido, se ele não tiver com o ego lá em cima, ou aquele que já teve e por opção ele não quer. Você já viu uma trend de pessoas se dizendo maravilhosas? Uma vez me passaram: "Eu sou uma pessoa maravilhosa", isso, aqui. Eu falei: "Minha querida, quem é maravilhoso não fala, Uhum. apenas é. Se você tá precisando falar, alguma coisa está muito errada". É, então, e aí de novo tem a ver com autoconhecimento. E aí tem um ponto também quando a gente se conhece, que se alguém chegar para você e falar assim: "Ah, eu sei que você fez isso porque você, na verdade, você me ajudou porque você estava interessado em alguma outra, né, em alguma outra coisa e tal, você fez já pensando no que ia obter". Se você sabe no teu coração que não foi isso, você pode e deve se defender nesse sentido, né. Eu Saber a eu regra eu do falo jogo, assim: "Eu sei quem eu sou". às vezes a gente sabe que a pessoa tá querendo te manipular. Ah, E você fala: "Tá, vamos ver até onde vai", e você joga o jogo, mas joga pra ganhar, né. eu já coloco a verdade na mesa e digo: "Eu sei quem eu sou". O lance de falar sempre a verdade, Isso. pra quem é TDAH, fica a dica. É muito mais simples, porque você não vai lembrar. E alguém já Não, disse também, ninguém é tão inteligente ao ponto de lembrar todas as mentiras todo o tempo. lembrar. Fala sempre a verdade, que é muito mais simples de ver dessa Sim, forma, sim. né. E aí, no caso, aí tem agora uma questão que me interessa muito. Vamos lá. Como é que você não desenvolver um ambiente tóxico, ser permissivo, ouvir as pessoas, mas ao mesmo tempo ter que impor uma certa situação, porque você tem que dar resultados, né, você precisa daquele resultado. Como que você acha essa sintonia fina? Porque a impressão que eu já tive, impressão não, experiência. Se você passar a ser muito amigo da pessoa, Uhum. que é aquela história, o líder ele não manda, ele dá exemplo. Só que a gente vive numa sociedade meio distorcida, que se você não chega ao ponto de preciso disso, porque você fez aquilo, e mudando o tom, com mais propriedade, digamos assim, a pessoa não vai te respeitar e não vai executar, porque ela acha que, ah, não, seja de boa, e vai te pagar de otário. Sim. Tem alguns pontos aqui nessa tua fala que me chama a atenção. A primeira é permissivo. Essa palavra, eu já automaticamente conecto ela com aquela ideia do líder permissivo, é aquele que vê que tem alguém que está sempre chegando atrasado, Passa o que pano.
E assim, faço vista grossa e tá a equipe inteira lá carregando o piano, o cara lá não faz e eu também não falo nada, fico em cima do muro. Isso não pode acontecer, simplesmente isso atrapalha o resultado e tem muito talento saindo das empresas por conta disso. Então, o líder tem que ser bonzinho? Não, o líder não tem que ser bonzinho, mas ele também não tem que ser um malvado, ele tem que ser aquela pessoa que as pessoas respeitem, e esse respeito ele é construído, ele é ele é com o tempo, pouco a pouco. Então, no sentido assim, quais são se eu não coloco regra, as pessoas vão chegar na hora que elas querem. Eu costumo falar que esse processo de liderança ou de delegação, ele tem 4 etapas que são muito importantes. A primeira etapa é você conseguir dizer para as pessoas qual é a expectativa que você tem com relação à tarefa que elas vão executar e com relação ao comportamento que elas precisam ter. Qual é a expectativa que você tem? Existe alguma regra de horário? Existe alguma regra de entrega? Existe alguma regra entre home office e presencial? Qual é a regra? Se eu não defino lá qual é a regra e eu não defino bem qual é o prazo para quando eu quero, quando eu chegar lá na última etapa, na etapa 4, que é cobrar, eu não vou conseguir cobrar. Porque eu vou lembrar que eu esqueci de falar um detalhe lá atrás, então eu já nem cobro. O segundo passo é eu conseguir dizer à pessoa assim: "Como que eu quero esse resultado? Olha, eu quero que você ligue para as pessoas e convide, eu quero que você encaminhe um e-mail, eu quero que você faça essa planilha", e tal. O terceiro é o suporte. Se colocar disponível, mas não ficar microgerenciando o dia inteiro lá, cobrando a pessoa. Eu diria assim, não espera chegar o último dia para cobrar algo, você tem que ter lá no teu radar e saber que uma semana antes perguntar: "E aí, lembra que segunda-feira vai ter tal coisa? E aí, como é que tá? Precisa de algum apoio, alguma ajuda? Como é que tá isso?". Para você ter uma ideia e não ser surpreendido. Então, veja, a maior parte dos gestores, eles cometem enganos ao longo desse processo, ou eles já não contrataram lá no primeiro início, lá, não fizeram esse alinhamento, ou eles já não cobram. E aí eu entro num ciclo vicioso, que só dá problema atrás de problema. Então, esse é um dos principais problemas que eu encontro nas lideranças, tá. E o outro de comunicação pura. A gente se comunica mal, a gente se comunica pouco, a gente às vezes economiza uma fala achando que o óbvio não precisa ser dito, mas essa frase, o óbvio precisa ser dito. Sim. O problema é quando você diz o óbvio ou cobra, geração nova não aceita a cobrança. Eu já tive pessoas que trabalharam para mim, que ela fez uma coisa errada, tinha sido explicado como era o certo, detalhadamente, aí a pessoa vai e faz uma coisa errada. Aí você fala: "Poxa, não pode ser assim, tem que ser assado". "Ah, não quero mais brincar". Beleza, foi tarde. Mas você tem esse outro lado que é a geração floco de neve. E aí, eu até participava de um podcast um dia desses e caímos justamente nesse assunto, eu trouxe, assim, a ideia de que às vezes isso está apontando para uma habilidade que nós também vamos ter que desenvolver, porque não vai adiantar a gente dizer: "Ah, eles funcionam assim", e daí eles também pensam que a gente funciona assim, nem todos. Primeiro, não dá para a gente generalizar, mas a gente vê sim, que tem pessoas chegando com muito menos disponibilidade para mudança de mentalidade, mudança de comportamento, isso é verdade, mas não são todas as pessoas. Agora assim, quem que vai ficar no jogo? São os melhores. Uma pessoa com uma postura dessa, que ela fala que vai a um trabalho, que ela tem uma entrega, e ela não vai porque aconteceu tal coisa, ela não dá notícia, ela não dá retorno, ela não avisa antes o que vai acontecer. Essa pessoa serve para continuar trabalhando com você, se você já colocou a regra do jogo lá atrás, uma vez, se você já deu um feedback: "Olha, está acontecendo isso e tudo, vamos combinar que não vai voltar a acontecer?", a pessoa volta e faz. Então você não pode, se você for fazendo vista grossa, isso vai piorar. Agora qual é a consequência da pessoa não entregar? Tem que ter uma consequência, tem que ter o que acontece se ela não conseguir entregar? Né, então o ponto é, as pessoas estão chegando nas empresas, a gente está tendo que, de certa forma, educar, porque elas não estão vindo educadas de casa. Isso é um problema social seríssimo, né, Sério, muito sério. porque as famílias estão Limites. terceirizando a educação para a escola, que não é a função da E agora para a escola, empresa, para nós. e agora para a empresa. Inclusive eu conversei com uma pessoa de RH, havia ouvido uma história de que essa geração nova está levando mamãe e papai na entrevista de emprego. É verdade. Já aconteceu Já isso? era isso já era em 2012,
Eu lembro que já tinha algumas empresas falando dos pais helicópteros, que Esse também justamente já faziam isso, já inclusive faziam isso. 2012. foi, tema de um episódio dos Simpsons. Olha aí, esse eu não assisti. É, vale a pena. Eram os pais helicópteros? É. Ah, então O Homer deve ter tentando saído isso. educar Que o loucura. Bart, e aí ele fez esse lance de pai helicóptero, etc. Então isso já vem. É, Eu e a fico gente tem que se imaginando, meu pai, se passasse alguma coisa na minha cabeça, fazer um negócio desse, meu pai saia do túmulo pra me dar porrada. Meu pai me educou pra eu ser autossuficiente. Vai se virar, tá é o que aqui eu o faço passe, também. vai de ônibus, se vira, negão. Ele não tinha essa de, deixa eu ver sua nota. Não, era assim. Você tem uma tarefa que é mínima, que é passar de ano e arrumar teu quarto. Em troca disso, você tem a liberdade que você quer. Podia chegar a hora que eu quisesse, fazer o que eu Você quisesse. conquistava a tua liberdade. Conquistar a minha liberdade. A partir do momento que eu quebrasse acordo, eu não tinha mais liberdade. Pois é. Mas tinha uma consequência, viu. Tinha uma consequência. E você conquistava essa autonomia. Sim, a Eu minha diria, liberdade era o máximo pra mim. o melhor presente que a gente pode dar para alguém é autonomia. O que a gente Exato. vê em muitas organizações é o microgerenciamento, é o controle. E aí isso cria uma dependência, essas pessoas ficam infantilizadas, elas não crescem. E aí isso poderia a gente poderia estender para várias gerações, né. Agora se você for pensar, olha só que bagunça, a gente em breve, né, serão 5 gerações no mesmo ambiente de trabalho, ó que maravilha. E todo mundo tem que aprender a conviver com o diferente, todo mundo precisa conseguir extrair o melhor de cada geração, todas elas têm coisas boas. Mas essa é uma tarefa que está cada vez mais difícil, porque você volta de novo, redes sociais, ego, as pessoas estão Aham. cada vez mais isoladas, se vira no círculo vicioso. Como quebrar isso? Ah, daí tem nós. E contrata a gente. Síndrome de Dom Quixote, né? Aí a gente precisa trabalhar a cultura, a gente precisa trabalhar, o ambiente dentro da organização, fazer com que as pessoas confiem umas nas outras, consigam trabalhar as diferenças, porque a gente está num mundo extremamente polarizado em todos os sentidos. E em que as pessoas querem pertencer, mas hoje a gente tem uma diversidade, então todo mundo quer pertencer. E a gente vê empresas que falam que trabalham pertencimento, mas elas fazem políticas que, nas entrelinhas, fazem as pessoas não se sentirem pertencentes àquele ambiente. Então, eu sinto, imagino que você está sentindo aí, a gente percebe que o mundo precisa urgentemente fazer uma virada, e não é uma Fazer virada pequena, um é muito reset, né? Dar um grande, reset. reset, exatamente, muito grande. E Inclusive, isso começa com pequenas ações, mas tem que começar. inclusive você fala de feedback. Recentemente eu vi um vídeo do Edson Castro, que é um jornalista, tem podcast, etc. E ele postou um vídeo de uma especialista em RH, etc., falando para não dar feedback. Porque as empresas usam isso contra os funcionários para mandar embora ou retaliar. Tem mais essa também. Tá virando uma trend. Tem É. vários conteúdos já feitos Uhum. prevenindo as pessoas para não darem feedback. Então daqui a pouco a gente entra na empresa e sai, não sabe por que que foi mandado embora, você nunca vai ter informação sobre você mesmo, né, é a robotização Para você ver do como tá mundo ruim o do mundo negócio, do né? trabalho. Mas tem espaço para coisas para a gente construir coisas boas aí, eu acredito que esse lado ruim da maçã está fazendo com que, as empresas a água está subindo, e elas vão ter que fazer alguma coisa. Esse ano agora vem a NR1, que vai cobrar que as empresas tenham alguns outros posicionamentos com relação a posturas tóxicas no ambiente de Saúde trabalho, mental. relação líder liderado, entre colegas. Então, é mais uma forma das empresas começarem a colocar isso no Mas isso vai dar um problema. Porque qualquer cobrança vai virar assédio moral. Eu sei porque eu já passei por isso no passado. Por muito menos eu já tive problema trabalhista por assédio moral. Agora veja uma coisa, aquele cara que insiste em dizer assim: "Ó, agora todo mundo tem que me engolir porque eu sou assim, sou desse jeito, agora ele precisa". Aqui ó, recomendação, urgentemente fazer uma mudança, porque vai dar problema lá na frente mesmo. Sim,
Então, talvez seja o momento para a gente rever a nossa maneira de lidar com o outro, de respeitar o outro, da gente conseguir ser mais gentil, da gente conseguir ser mais, verdadeiro, mais humano. Cara, olha lá Netflix, não sei se você já leu lá o livro do A Regra é Não Ter Regras, é um livro Não, vermelho lá, super interessante, que fala da cultura do Netflix, em que os tá na minha caras lista. lá, olha, coloque. Eh, Lá eles conseguiram criar uma cultura da verdade, em que as pessoas se respeitam, mas elas falam a verdade. E que se eu percebo que tem um colega que ele não está dizendo a verdade, ele está, mascarando essa realidade, isso vai ser desfavorável para o time, ele é entendido como alguém que está sendo desleal à empresa, aos valores daquela empresa. É uma liberdade com responsabilidade, com Mas essa é uma verdade. cultura que funciona para o Lá. americano. Isso, e que eu acredito a gente precisaria trazer um pouco mais para cá, sair dessa coisa que a gente tem muitas vezes de querer buscar, olhar o lado da fantasia. Gente, vamos lidar com a realidade, vamos olhar para a realidade, o ambiente que está gostoso de trabalhar ou ele está tóxico? E eu vejo, inclusive eu fui a um evento, em que se discutia a NR1 agora nesse ano ainda, na metade do ano, e o pessoal falando assim, às vezes aparecem relatórios lá que o ambiente está super tóxico, mas quando chega na mão da pessoa, do presidente ou de alguns diretores, eles mandam apagar do relatório aquilo que está errado, para que ninguém veja. Então, assim, gente, vamos colocar a verdade aqui na mesa. O que está rolando? O que está acontecendo? Às vezes você vê lá o resultado, parece lindo, as pessoas batem foto, elas são chamadas a escrever no LinkedIn, só ficar falando bem da empresa que eles trabalham, mas no fundo, quando você vai ver nos bastidores, as pessoas estão doentes. Isso não é algo só de hoje. Eu lembro, em 2015, eu fui fazer um trabalho num grande banco e a diretora de RH disse assim, ó, que as coisas já estão ruins e vão ficar ainda piores. As pessoas já estão tomando remédio de tarja preta. Mas assim é nossa cultura e assim vai continuar sendo. Então eu digo, mas aí que eu descobri que o ponto não está nos milhões de treinamentos que a gente vê para ensinar a pessoa a fazer a técnica. As empresas já cansaram de aprender técnica de feedback, técnica de comunicação, todo mundo já sabe fazer isso. O problema é o ser humano que está atrás da técnica. Então, precisa trabalhar Nas uma duas pontas. humanização de verdade, nas 2 pontas, gente. A gente tem que trazer as pessoas para se tornarem mais humanas de uma vez por todas. Eu já tive empresa com funcionário e eu sei o quão isso é difícil. Porque de um lado, você faz todo o treinamento, do outro lado, a pessoa não tá nem aí, aí entra naquela história, vou só ler isso aqui para passar de ano, sabe assim? E não aprende a mudança. Então é muito complicado. Por um outro lado, você tem uma cultura do brasileiro que é de levar vantagem em tudo. Então, veio uma delegada, conversou com a gente, e ela falou que as denúncias de violência Hum, feminina que não são verdade estão aumentando exponencialmente. olha aí. E aí você tem, vai, então se tudo é violência contra a mulher, então nada é violência contra a mulher. Então é um desserviço para quem realmente precisa dessa ajuda. A gente precisa ter, essa lei precisa estar muito clara para que todo mundo entenda onde ela começa, onde ela termina, né. E também, assim, se as pessoas já estão entrando com com algumas questões, e hoje em dia tem muitas pessoas que estão tomando medicamentos, que já estão com transtornos mentais, né. Então, assim, qual é a realidade dessa pessoa quando ela entra na empresa e enquanto ela está dentro da empresa, para que a gente possa ter esse acompanhamento, sabe. Ela já vem com algum acompanhamento médico e tudo mais, ou não, né. Isso foi causado pela empresa, porque a NR1 vai estar de olho com isso, né. O que a empresa está causando nesse ambiente laboral. Porque você corre o risco de ter um monte de denúncia, Uhum. muitas delas para se dar bem, tirar uma grana da empresa. Quem realmente precisa vai ficar descredibilizado. Acontece, de repente começa a ter muita denúncia, a empresa começa a desconsiderar. Porque você já acha que aquilo lá já virou uma cultura de levar vantagem em tudo. É complicado as coisas aqui no Brasil, porque você tenta É. fazer uma lei para melhorar a situação e você acaba complicando por causa da índole do brasileiro. A gente vai precisar ver como é que vai ficar isso aplicado e como que as empresas vão realmente conduzir isso. Eu vejo as empresas, algumas já começaram a desenvolver projetos nessa linha esse ano, outras já vêm desenvolvendo há mais tempo, e aí você acaba tendo
tudo vai depender da cultura que essa empresa tem. Se ela já tem uma cultura mais saudável, em que as pessoas estão lá, ficam mais tempo, têm mais tempo de casa, sentem o ambiente como um ambiente que as pessoas contam umas com as outras, é mais difícil isso acontecer. Agora, se você tem lá um ambiente que é uma selva, as pessoas um querendo mais do que o outro, querendo tirar do outro, e isso já vem vindo, e a gente sabe que tem empresas assim, aí realmente não vai ser nem uma lei para segurar esses caras Porque aí. também tem que ter, assim, até uma sabedoria na hora de contratar. Tá bom, você Sim. precisa de um funcionário que se dedica mais. Uhum. Pô, um cara que vai trabalhar para mim 8 horas, de repente não vai resolver. Eu preciso de um cara que, se precisar, ele trabalhe 12. Sim. E aí o fato de a pessoa não querer ficar às 8 horas ou querer trabalhar menos e você cobrar um resultado já passa a ser tóxico. Passa a ser tudo uma linha tênue, porque para a pessoa aquilo é uma afronta. Por isso que é tão importante lá no início a gente ter tudo muito bem alinhado, tudo muito bem combinado. A gente vê todos os dias promessas que não são cumpridas. Mas aí você se coloca na posição de um funcionário, então, que começou a trabalhar e a promessa foi uma, você tirou todas as tuas dúvidas, foi colocado lá o horário de trabalho. Se você falou que você pode trabalhar ao sábado, por que que você agora não diz que não pode, né? Então você não está cumprindo com a tua promessa. Agora, se de repente a empresa falou que você não ia ter que trabalhar aos sábados, que era só isso, que era desse jeito, aí quando uma promessa ela não é cumprida, ela não segue de acordo com aquilo que foi combinado lá atrás, a gente vai ter um conflito. Ou a gente combina algo novo, ou aí a gente, encerra, Então vai ter que né. ter um planejamento maior, porque Tem que ter e a comunicação ela tem que ser, clara. A hora de perguntar é quando você está fechando um negócio, tem que perguntar, você não vai assinar um contrato sem ler, certo? Você precisa é o momento de você realmente pensar: "É isso aqui que eu quero, é nessas condições, tenho alguma dúvida?", porque às vezes a gente vai na emoção e na emoção a gente faz aquilo que não é necessariamente aquilo que o coração quer, a gente e precisa depois de não um adianta mais. reset na sociedade É, urgente, isso aí, urgente, em todos os sentidos, todos os porque tá tudo sentidos. muito bagunçado. E isso começa por onde? Por nós, né? Por nós. Por nós, assim, é o quanto que eu tô fazendo, o quanto que eu tô fazendo a minha parte, contribuindo, né, porque se eu pensar que eu vou ter que esperar de alguém, "Puxa, mas eu tenho um colega assim", eu digo: "Qual é o estímulo que eu posso jogar para esse colega?", ou até para o meu gestor, no sentido de ajudar a pensar nessa mudança, né, num colega, num cônjuge, num filho, dentro daquilo que está ao meu redor, na minha possibilidade de mudança, o que que eu posso fazer? Diferente. O que que eu posso fazer para poder ser um exemplo, sem precisar ser um super-herói? Os Você não grandes heróis são anônimos, eles não são famosos. você não desanima de vez em quando, não? Olha, É difícil, né? é difícil de vez em quando, eu penso que eu sempre pensei em trabalhar com os líderes, porque os líderes essa tua pergunta ela é danada, né, porque os líderes são as pessoas que estão à frente de pessoas e eu imaginava que essas pessoas, por elas terem uma altíssima responsabilidade em influenciarem famílias, que direta e indiretamente elas teriam um efeito importante, elas têm uma responsabilidade pelo impacto que elas causam. Então eu pensei: "Vou trabalhar com os líderes para conseguir levar isso para mais pessoas". Mas ao longo dessa jornada eu confesso a você, assim, que eu tenho feito essa reflexão, se eu sigo muitos e muitos anos trabalhando com os líderes, porque tem uma parte dos líderes que, ok, querem se tornar melhores, que querem, ser exemplo, que a gente vê que são pessoas que têm o lado humano e que sabe, e é bonito de ver. "Puxa, eu sou estourado, eu preciso trabalhar melhor o meu lado emocional, quero tratar melhor as pessoas, como que eu faço?". Ele vai lá, desenvolve e é maravilhoso, e com isso as pessoas da empresa falam: "Nossa, ele melhorou, agora eu vejo que eu também preciso ser melhor". O impacto é maravilhoso, sim, então eu tenho uma turma que faz isso. Tenho muitos resultados incríveis, assim, com relação a isso, sim. Mas tem uma outra turma, eh, e isso eu acredito que é um movimento do mundo, eh, que pensa que se eu já atingi o meu resultado,
e eu já entrei na minha zona de conforto, eu consegui sentar no meu melhor espaço, na minha melhor poltrona. O que eu mais quero agora é acumular, além dos meus 50 milhões, mais 50 milhões. Quero me manter aqui, nada de fazer muitas mudanças, então meu objetivo passa a ser manter o meu espaço seguro aqui. Muita gente chegou aonde chegou por uma jornada, com muito suor, com muita dedicação, com muita competência, e a gente sabe que tem gente que não chegou lá com essa competência. Então, a gente vive um mundo em que tem gente que quer inspirar, tem líderes que querem ser inspiradores, e tem pessoas que não estão preocupadas com isso, elas só querem resultado. E quando elas pensavam lá atrás, eu quero chegar no meu primeiro milhão, hoje elas querem acumular mais e mais e mais, talvez, para mostrar que elas têm mais. E o ego vai subindo. Então, eu queria poder dizer para essas pessoas, né, queria poder, ajudar a despertar isso, mas não sou eu, Lu, que vou conseguir fazer isso, a não ser que essa pessoa queira. Eu diria que a vida vai conduzir as pessoas à sua jornada de evolução, né. Hoje, quando eu olho para o meu trabalho, o que me anima é ver o trabalho em tempo real que eu vim construindo, são 20 anos aí numa jornada, despertando muita gente, nessa mesma jornada de evolução que eu levo pela minha vida, o que eu jogo para minha vida, o que eu ensino, eu procuro aplicar na minha vida pessoal todo dia, de verdade. Quem me acompanha, sabe, as pessoas próximas sabem. E vendo as pessoas que já foram transformadas nessa trajetória, eu já sou muito realizada, muito. Agora eu penso, queria poder levar isso para mais pessoas, porque hoje, quem tem acesso ao meu trabalho são as pessoas que trabalham nas grandes empresas, que são as grandes empresas que podem bancar uma palestra, que podem bancar uma mentoria, que podem bancar, em breve eu vou lançar os cursos online, mas porque eu quero poder, levar esse conhecimento para as milhões de pessoas que eu sei. Às vezes tem muitas pessoas que são desempregadas, pessoas que são empreendedores, que estão lá ralando todos os dias, e que o cara não tem dinheiro para pagar um curso caro. Então, mas isso não significa que ele não quer se desenvolver, ele quer. Ele só o momento não está ajudando para ele ter condição. Ou Então ele não a tem gente tem informação, não tá chegando. exato. E a gente tem um mundo hoje, então, que tem gente cheia de condição e tem gente com pouca condição. E às vezes você vê a pessoa com a pouquíssima condição, o cara está lá lendo um livro, está buscando conhecimento, ele está buscando ser melhor, está se adaptando todo dia, está fazendo algum movimento. Então, mas essa informação que as pessoas precisam fazer isso não tá chegando. Pois é. Porque o que que chega para essas pessoas? Dancinha ridícula, influenciador falando de bomba, esse tipo de coisa que chega. Aí, Sérgio, eu digo assim, quem são os nossos modelos de liderança hoje? Em quem você se inspira? Será que você quer ser igual a esse cara? Vai olhar lá quantos desses influenciadores que tem lá milhões de seguidores, cara, e que você vai olhar lá, ele é corrupto, ele rouba, ele foi preso, Tá respondendo ele processo criminal, isso, gente. Então, assim, antes de você começar a seguir e dar plateia para essas pessoas, vai lá pesquisar quem é esse cara. matou os pais a paulada. Então, poxa, né. Mas então, Então, assim, em vez de ser o cara que fica dando aplaudindo esse tipo de comportamento, vá atrás de algo que te alimenta. por isso que você precisa fazer mais conteúdo para afegão médio. Tua comunicação é para líderes, você precisa começar a formar a cultura de baixo. Vamos lá. E eu vi uma entrevista do Kevin Spacey um tempo atrás, naquele Actors Studio, e ele estava falando da importância de quem está em cima mandar o elevador para quem está embaixo. E acho que é isso que está faltando no Brasil. As pessoas dando exemplo de ser honesto, de ouvir, de liderar com respeito. Tá faltando esse tipo de Tá exemplo. faltando. Tá faltando você mostrar que você fazer isso é você ser bem-sucedido. Não é você mostrar o carro XYZ ou ostentar uma vida, porque é isso que o brasileiro está olhando hoje. Tem valor quem ostenta. É uma inversão de valores completa que a gente está vivendo nesse país e acho que no mundo também. Total. Né, e as redes sociais não nos ajudam. E as pessoas estão buscando uma salvação por meio de atalhos. Sim. Eu fui fazer um curso outro dia, e até não comento, porque quando é bom a gente comenta, quando não alguma coisa não dá certo, a gente, deixa para lá, mas é um tipo de comportamento que a gente tem que tentar evitar. A pessoa vai,
faz um curso e daí você vê a forçação de barra para conseguir fazer venda a qualquer custo. Você vendo que às vezes as pessoas elas estão se endividando, elas não têm dinheiro, mas assim é o vender uma fantasia de algo que não vai acontecer. Mas é a maioria dos cursos hoje em dia. E aí, né, a pessoa virou para mim e falou: "E aí, vai comprar?" Eu falei: "Eu não vou comprar." "Ah, mas por quê e tal?" "É porque não pode." "Eu posso comprar, mas eu não quero." E a pessoa tentando convencer, eu falei: "Escuta, eu não quero." E tá vendo toda aquela turma que tá ali, comprou, aquelas pessoas não vão conseguir pagar. Eu jamais conseguiria fazer isso Mas com se o curso realmente agregasse, o problema pagaria, e você paga problema no aqui é o seguinte, a início. pessoa paga, faz esforço, com a promessa de que ela vai ficar milionária. Exato. E não vai. Isso não existe, sai Então dessa você tem um exato, monte de influenciador famoso aí, que vende uma ilusão, a pessoa não vai receber. exato. Porque assim, marketing digital, fala da minha área. Eu sou marqueteiro desde sempre. Não, porque você faz a praga dos lançamentos. Tudo é lançamento hoje em dia. Não, porque eu vou fazer o lançamento. Aí você vai ver o conteúdo da pessoa é risível. Não, porque eu tenho um lançamento, a gente trabalha com influenciador. Não, porque eu estou ocupado esse mês, que eu estou fazendo lançamento. Você não conseguiu responder a uma seguidora que está pedindo uma coisa básica que eu sei e não sou especialista do assunto. E aí você vende o sonho e dane-se quem foi. Então, assim, cadê a tua responsabilidade com o ser humano? Com a Zero. pessoa, com o teu Mas é cliente, o mesmo né? pessoal que vende tigrinho, que Aí. vende a mesma coisa, vende, como que é? Opções binárias. De mercado, que entre aspas seria de mercado financeiro. E não é. Opções binárias é um jogo qualquer que você vai perder grana, tipo tigrinho. Influenciadores bem grandes. Então, o que acontece, Sérgio? As pessoas estão carentes e estão buscando ali o primeiro refúgio que tem para ir lá e resolver os seus problemas. E a pessoa que está de má fé, ela vai lá e puxa essas pessoas. Então, a gente tem que colocar o filtro. Aonde que a gente está gastando dinheiro? Porque, Onde que vale a pena porque gastar o esses dinheiro? caras estão vendendo um atalho. É isso. Não estão vendendo a jornada inteira. Não. A jornada inteira é Estão longa. vendendo lá o bilhete da loteria. Sim, faz isso. O que tem de influenciador grande falando de sintonizar energia, que é quântico. Eu sempre bato aqui. Quântico, só vou respeitar se a pessoa fez física. Se ela é matemática, se ela fez cálculo, se tem experiência no meio. Né? Porque esse lance, não, porque energia é quântica. Deixa pra lá o que eu ia falar. Outro dia eu falei pra uma pessoa, falou, ó, se vier alguém falando de quântico e não for um físico que vai falar de física quântica com equações, sai fora que é golpe. É porque a gente quer saber das evidências, né? Por isso que antes de contratar alguém, tem que saber da experiência, tem que saber o que essa pessoa já fez, onde é que ela trabalha, porque às vezes até tem lá uma rede social toda bonitinha, né? A Bem maioria estruturada, compra seguidor, marketing maravilhoso, compra seguidor. compra view, compra like. Então, assim, esse mundo ele tem as pessoas reais e tem as pessoas fakes. A gente precisa investigar um pouco mais para saber quem é o real, quem é o fake, e procurar se Vai basear pesquisar, naquilo que é vai real, estudar, né? mas para isso Isso, ter curiosidade de saber se isso. aquilo é A verdade. curiosidade. Pô, outro dia, há um tempo atrás, estava vendo para a gente produzir suplemento, aí encontramos uma empresa, eles vieram com um teste que encostava na pele e dava todas as vitaminas que faltavam. Não, porque é um equipamento que é quântico, energia quântica. Eu falei, opa, Hum. você está falando isso para a pessoa errada. Não, porque você falou, meu amigo, eu fiz engenharia. Eu sei o que é física quântica. Se quiser, eu te mostro o cálculo, a equação de física quântica. Não, porque não sei o que, vou marcar uma reunião com o responsável, blá, blá. Perdi 3 horas da minha vida. Até a pessoa admitir, não, realmente, não é quântico, mas é que o som soa bem, etc. Até a pessoa confessar que aquilo não era quântico. Física quântica. Tá assim o negócio. Tem soro quântico. Gente vendendo um tal de soro que custa caro pra caramba, pra pessoas desesperadas com câncer, dizendo que aquilo é quântico e que vai curar. É por isso que o pensamento crítico é uma das habilidades do futuro, que a gente precisa desenvolver, a gente precisa desenvolver o cérebro, a Por nossa isso habilidade de você precisa ir perguntar, de questionar. você precisa estar na rede social para ensinar isso, Lu. Então, Mostrar sabe, assim, começar a formar a base. eu tô lá na rede social e a gente precisa distribuir isso para mais pessoas, Precisa né. produzir um conteúdo mais apropriado É pro isso aí, YouTube. mais Depois eu pessoas. te dou umas Vamos dicas lá, aí. fazer Porque chegar essa mensagem para onde tá tem que ruim, chegar. viu? O negócio tá ruim. Cada vez pior. Tem que Enfim, transformar isso aí. bora. Estamos tentando, né?
mudando a Estamos comunicação, a fazendo, forma, isso aí. aos poucos a gente vai chegando. Pra gente terminar falando de ego, em épocas de egos exacerbados, egocentrismo e egoísmo, tá acabando a gentileza no mundo? Ah, gente, eu acredito na gentileza, eu vejo ela acontecer, se eu acreditar que ela não existe mais no mundo, eu vou me tornar uma pessoa fechada em mim mesma. Aquele dia que eu acordar de manhã cedo e pensar: "Não vou dividir nada com ninguém, nem mesmo um bom dia", eu sei que eu vou voltar com menos interações ao longo do meu dia, mas eu tenho feito exercício de tratar as pessoas ao meu redor, as mais simples, todas elas que passam, bem, e eu tenho me surpreendido. Eu acredito que, uma maneira da gente despertar um comportamento novo é a gente, muitas vezes, despertar o outro, ele tá no automático, é lembrar que ele pode sair do automático. Hoje antes de eu vir para cá, eu fui almoçar e eu estava no Uber e eu vi que ele estava na verdade eu estava, escutando algumas coisas ali, fazendo anotações e, de repente, eu tive um um estalo, assim, eu resolvi olhar para ele, quando eu olhei para ele, ele estava fechando os olhos, ele estava Caindo de sono. ele estava quase dormindo, e aí eu comecei a conversar com ele, eh, e ao descer do carro, eu falei para ele, eu poderia ter falado de uma maneira rígida, mas não teria adiantado, eu falei: eu notei que você estava sem cinto e que você está cansado?" Ele disse: "Eu estou cansado, trabalhei 16 horas e tal", daí ele falou: eu acho que você notou que eu estava fechando os meus olhos em algum", eu falei: "Eu notei, ainda bem que eu notei, né". Eu falei no sentido de dar um toque, eu posso fazer de várias formas, mas eu preferi dar um toque no sentido de fazer ele pensar sobre isso. Então, eu penso, se eu levar a mesma mensagem de uma maneira, será que eu posso levar de uma maneira mais carinhosa, como um toque para o outro ser humano, ou eu vou reclamar? Ao lado do meu hotel tinha umas meninas fazendo barulho, muito barulho, com salto, com tudo. A hora que elas retornaram, ao invés de eu falar: "Ah, vocês estão me incomodando", e tal, tal, eu falei: Puxa, hoje pela manhã eu estava preparando um curso e vocês aqui ao meu lado falando alto e tal, 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 será que daria para fazer diferente?" Aí elas, quando você chega de uma maneira educada, ou você baixa a voz, aquilo tem um impacto maior, é quase como um tapa de luva. Então eu tenho usado isso e tem funcionado. Eu vou dar muitos bom dias ao longo do meu dia e muita gente não vai me responder, muita gente não vai me responder. A minha filha até tira um sarro e fala: "Foi ignorada de novo", mas não tem problema, eu vou continuar Você fazendo. fez sua parte, você se tornou É uma pessoa isso. melhor a cada dia. E não importa se tem alguém olhando ou não tem ninguém olhando. Eu vou estacionar o meu carro na vaga que cabe o meu carro e do jeito certo, mas não importa se tem alguém olhando, se está certo, se está errado, se alguém vai me multar ou não. É a consciência que me direciona. Eu acredito que isso a gente consegue, pouco a pouco, de um a um. Se cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá. Mas se eu pensar: "Não tem jeito mais, não tem", a gente entra numa desesperança que aí realmente eu não vou conseguir fazer o meu trabalho mais. Hoje eu não tenho milhões de seguidores, eu devo estar aí com quase 30.000. Comecei sem nenhum, comecei na pandemia com o Instagram, mas eu já tinha treinado lá umas 40.000 pessoas no modo presencial, e ao longo desse tempo eu sempre fiz o desenvolvimento olho no olho, vi muita gente se transformar. Então eu acredito, mas, a gente precisa gerar eu acredito no poder da transformação, mas a gente precisa gerar eh, os despertares. E o despertar é, às vezes, alguém que fala alguma coisa pra gente, a gente tem que estar ligado. Então, eu acredito, esse poder está em cada um, e se a gente está aqui nessa vida, a gente está aqui para evoluir. Se a pessoa ainda não mudou, não sou eu que vou ter que ficar sacudindo ela e dizendo: "Mude", a vida vai dar o jeitinho de chamá-la para o momento que ela precisa fazer a mudança dela. Mas o exemplo você dá. Eu dou e assim agradeço, e eu estou aberta, por exemplo. Posso um segundinho? Claro, fica à Outro vontade. dia parei o carro, fui almoçar com a minha filha, ao retornar, isso, Continua que eu só vou desligar o claro, rápido vendo que você tá. no início do ano, pode deixar. Eh,
E aí eu no carro, veio uma pessoa pedir dinheiro, o guardador de carro veio pedir dinheiro, eu não sei você, mas, muitas vezes eu saio sem agora eu tenho Também uns não uns tem. dinheiros na carteira, mas até então não tinha. E aí, ele pediu e eu automaticamente olha aí o automático, sou ser humano também poxa, Sim. né, eu falei assim: "Não tenho", e ele virou para mim e ele falou assim: "Moça, nunca mais na sua vida diga que você não tem nada. Você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma cama para dormir". Aquilo para mim foi, assim, tapa de luva. E eu falei: "Obrigada pela mensagem de hoje". Então, se a gente tiver essa humildade, abrir mão do ego, entender que eu posso aprender com a pessoa mais simples, eu posso aprender com a pessoa mais nova, eu posso aprender até com o meu inimigo, ele tem um porquê estar ali, que é algo que eu não consigo lidar, que eu não consigo ainda que talvez represente o meu maior desafio, se eu não entender que isso faz parte de um desafio de vida, a vida vai me mostrar lá na frente. Então, vamos por que que a gente não adianta isso agora? A beleza da vida está nos exemplos que a gente faz, né, e sempre tem alguém olhando, o filho está olhando, um amigo está olhando, está todo mundo aprendendo nisso. Eu estou nessa jornada, estou aprendendo, e assim, no um a um. Às vezes a gente faz algo e não sabe o impacto que causa, isso alguém as pessoas às vezes não falam. Tem muita gente que me segue nas redes, sabe tudo que eu coloco lá e ela não às vezes não interage, ela não eu sei que ela vai lá, às vezes ela não colocou curtida, ela não colocou comentário, mas ela sabe, porque quando eu encontro ela na rua, ela sabe os conteúdos. Então, se aquilo fez a diferença para uma pessoa, cara, eu já fiz a minha parte. Fez só Joguei zerou no é. mundo. Se você mudar a vida de uma pessoa, você já fez sua parte, zerou a vida. E vou te dizer, e vai chegar, porque eu acredito que as ações que quando você vai fazendo, com a tua disciplina, com a tua constância, assim como o esporte, chega um momento em que o grande encontro vem, porque você já estava preparado. E foi assim que Exatamente. eu conheci as pessoas que são as mais importantes, que muitas delas são super admiradas aqui pelos nossos ouvintes, por você que eu tenho como amigos próximos, só não fico lá batendo foto e divulgando, foi assim que essas pessoas chegaram. Esse podcast. É, aí ó, porque elas gostam da Lu tal como ela é, porque eu falo a verdade, eu estou disposta, estou Você ali precisa ter teu presente, podcast. é isso aí cara. Você precisa trazer esse pessoal para Vamos trazer a experiência. vou trazer, vamos dividir, vamos Vamos, compartilhar. faz com a Prazer estar gente aqui, aqui. viu. Prazer é Obrigada, meu. adorei. E eu tenho até um exemplo de gentileza, eu aprendi isso quando eu morava fora, e quando você está morando fora, você está sem sua rede de apoio, é você e você mesmo, e eu estava passando por um problema bem grave, um calote que eu tomei. Nossa. Estava indo no escritório do advogado, e entrou uma senhora sorrindo no elevador. Eu tipo assim: "Que senhora tá rindo?". E aquele sorriso dela me contagiou. Aí. E nessa mesma fase, no dia eu falei assim: "Um dia quando eu crescer eu quero ser que nem ela, ter um sorriso para distribuir". E logo acho que na mesma semana ou na outra semana, eu estava pesado, preocupado, né, achando que o mundo ia acabar. A gente sempre acha que o mundo vai acabar, e nunca Sim. acaba. Pelo contrário, é sempre um renascimento. E eu estava entrando no supermercado, uma senhora olhou para mim, sorriso e abriu a porta para mim. Aí eu falei assim: "Não, minha senhora, senhora primeiro, né, eu sou mais novo, é minha obrigação". "Não, não, meu filho, faço questão que você entre". Aquela gentileza me contaminou. É isso. Aí eu vi o quão isso é importante. Você ser gentil, abrir a porta, não é questão de machismo, não é questão de gentileza. Você segurar um elevador, em vez de bater no botão para fechar logo, né, você abrir uma porta, você se prestar a fazer algo que não estava planejado para você. E às vezes a gente não sabe como foi o dia daquela pessoa, e Sim. aquilo o pouco que você faz para aquela pessoa, você torna o dia dela muito melhor. Aquele É o dia, aquela cuidado, senhora olha que mudou coisa minha linda, energia. é isso, e ela às vezes nem sabe disso, né. Não, ela sempre tudo Uhum. aquele pensamento negativo que eu tinha, saiu. Aí eu fiquei leve e fui correr na praia. Olha o poder que a gente carrega, como Sim. a gente muda aquilo. Às vezes a pessoa pensa que ela não vai conseguir mudar do estado, de um estado para o outro. Uma única interação é capaz de fazer isso. Naquele dia eu entendi a importância da gentileza, por isso quando eu vi no teu conteúdo aquilo me pegou. Obrigada. Falei: "Pô, as pessoas precisam ouvir isso". Foi o seu Noguchi lá, né, o pai da minha amiga lá que fala das 3 gentilezas por Isso. dia, então, fazer.
Ó, essa pode ser uma meta fácil pra gente evoluir todo dia. Ajude 3 pessoas por dia em qualquer E coisa. você não está ajudando alguém, você está se ajudando, se Pronto, tornando uma pessoa melhor, claro. né. Ou ligue para alguém e fale, agradeça por algo que ela fez para você, Isso. diferente. Hoje em dia as pessoas não telefonam mais, né, só de você fazer isso, Quando às você vezes as liga para pessoas alguém, a ficam: pessoa até "Nossa", assusta, né. ela acha que aconteceu alguma coisa. É. Não, e você agradece por algo que ela fez diferente na tua vida, ela muda o dia. Então, eu gosto dessa coisa de transformar o dia das pessoas com ações simples. E Todo mundo ser um pode ser fazer humano isso. melhor, cada dia, não é aquilo que você faz quando tá todo mundo vendo. É aquilo que você faz quando ninguém tá vendo, que é a definição de caráter. E que você sente uma alegria tão grande no teu coração que você sabe que alguém lá em cima viu, né. E você Exatamente. sente aquilo te preenche, é como uma estrela que brilha, é algo não tem o que nenhuma fotografia ou vídeo consegue mostrar o que é você sentir a emoção do compartilhar, mas é porque somos humanos, os robôs não sentem isso, né. E quanto mais o certo você faz, sem ninguém estar vendo, mais sorte você tem. Com certeza. Quanto mais você trabalha, isso se Eu inclui acredito no nisso, a sorte te visita. E ó, fazer sem esperar nada em troca, eu vou fazendo pelo mundo, uma hora a vida me isso eu surpreende. aprendi na vida, Penso não nisso. esperar nada em troca. Não. Porque quanto mais você espera, menos vem. E outra, talvez, vamos juntar com a gentileza, é espalhar um pouquinho de amor no mundo, porque tá faltando expressar isso, né. As pessoas já nem sabem mais o que é. É, o amor. Outro dia andei perguntando, eu tenho mania, eu sou meio chato, né, você perguntou que eu faço perguntas inconvenientes. Eu gostei de todas até aqui, então E eu pergunto para as pessoas: "Qual é o teu sonho?" Grande maioria fala que não sabe. "Ah, já nem sei mais." Como que você não sabe do seu sonho? Se você não tem o seu sonho para lutar, você morreu. olha, a gente tá chegando agora no final do ano, essa é a pergunta que não quer calar, é a pergunta de $1.000.000. Qual o seu sonho? Dali a pouco depois vão ser a lista das metas, né. Eu já Mas nem agora faço mais, viu. Eu já boto, entrego para o homem lá em cima, que é é até isso, né. aquela, frase da música do Legião Urbana: "Já não sou mais criança ao ponto de saber tudo, querer saber tudo." Então, assim, tipo, entreguei para Deus, porque minha vida já mudou tanto, E vai continuar mudando. inesperadamente. Não é uma delícia para quem gosta de mudar? Cara, Algumas a assim, gente escolhe, outras não, mas no final das contas, a gente aprendeu um monte de coisa. eu tinha uma empresa que eu construí do zero, entregava sorvete, vendia sorvete, que eu saí da empresa de computação gráfica e fui vender sorvete. Tá, Porque eu falei: "Ah, trabalhando tanto do jeito que eu tô, num ambiente tóxico, o cara tá me sacaneando." Falei: "Ó, se eu vender cachorro quente na esquina, eu vou vender cachorro quente e vou me dar melhor." foi corajoso. Mas foi necessidade. Porque, assim, sempre falo para as pessoas: "Se você falar que você é bom e não estão te valorizando, monta a tua empresa. Prova que você é bom mesmo." E eu achava que eu era bom, só que eu fui para o rolê. E aí? E aí começou, vendendo sorvete, comprei uma empresa falida de pães Aí e você vai sentir as salgados. dores do empresário. Sim, por 16 anos. Aí você pensa assim: "Nossa, eu falava mal lá, agora eu entendo ele um Na pouco Feliz eu não mais". sabia quando era Sabia. CLT. Tinha 13º, tinha a férias, chega fim de ano, que a gente que é empreendedor, você fica duro. Meu ano acabava em É. dezembro, eu voltava a respirar em março, depois do carnaval. É, às vezes falta também a consciência da pessoa de perceber tudo que o gestor está fazendo também, né. Não Então, é isso fácil falta você ser muito. empresário. Por que eu falo para você? É, Precisa alguém falar pro pessoal que está embaixo, porque se tem uma cultura no Brasil aqui, patrão é tudo filho da mãe. E aí tem o do lado, todo mundo, né, reclama de empregado, todo mundo. né, Isso. ser Todo mundo empregado é vilão, um filho, tudo é o todo mundo vilão. vilão, é o nós contra eles. Só que todo mundo perde. E cadê o papel de cada um nisso, Então né? então, assim, se não tiver o patrão, não tem um emprego para ele. E se não tem o empregado, não tem empresa para o patrão. Então, assim, na hora de tem que se, em vez de ficar Eles nós contra precisam uns eles, dos outros, vamos precisa se somar, vamos unir. multiplicar, é isso. E até deixar um recado: o grande vilão não é o patrão, não é o empregado, é o governo que fica com a maior parte dos dois. Porque o empregado ganha pouco, porque muito vai para o governo. E se o empregador não pode pagar mais, porque também o Tem governo está tudo, metendo a tem mão. tudo. É isso aí. Então, assim, tem que. Eu sou do tempo, eu sou velho, né? Eu sou do tempo de que se era político, eu sou contra. E agora tem uma geração que fica defendendo. Não, tá tudo errado, tem que cobrar essa corja. Pronto, desabafei, É falei. isso aí, falou. Tudo Du, falei. brigadão pelo Obrigada. bate-papo. Pra gente terminar, a última Prazer estar frase, aqui. pedir pra você deixar uma mensagem para as pessoas que vão estar
te ouvindo, te vendo daqui 10, 20, amanhã, ontem? Ai, gente, sejam humanos, invistam no se tem uma palavra que eu queria penso que pode ser uma dose vai deixar o mundo melhor, é o amor. Você não esperava que eu fosse falar isso, hein. Amor a si mesmo, a gente tem que aprender a ter mais amor próprio, se valorizar, amor a si mesmo, amor ao nosso próximo. Olha, 2 leis universais que a gente pensa que é tão fácil, mas está cada vez mais difícil, Amar ao próximo né. como a si mesmo. E exatamente, e especialmente quando o próximo é tão diferente da gente, Isso é né. mais difícil. Então se a gente só seguir essas 2 coisas e colocar como uma regrinha de evolução, se eu amar o meu próximo, eu vou ser gentil com ele, eu vou tomar cuidado na hora de dar um feedback, eu vou ser cuidadosa na hora de falar alguma coisa, se eu for criticar, qual é o caminho que eu vou usar, e eu vou saber também me respeitar se eu conseguir amar a mim mesma. Eu acredito que esse pode ser o caminho para qualquer idade, para qualquer posição, para qualquer classe social, para qualquer pessoa, né. Se a gente colocar um pouquinho de dose de amor, eu vou ser um melhor líder, eu vou ser um melhor pai, mãe, eu vou performar melhor em qualquer fase, é isso, é Seja universal. seja uma pessoa melhor, Melhor, que tudo vai ficar melhor na sua vida. é isso. Se a gente olhar com pessimismo, a gente vai acorrentar a nossa possibilidade de fazer mudança. Dentro da minha possibilidade, o que que eu consigo fazer? Porque se você fizer alguma coisa, você vai estimular mais e mais pessoas a fazerem, e quando você vê, a gente está mudando uma sociedade, a gente está mudando eu acredito nisso. E estou fazendo aqui a minha parte. Então compartilhe muito esse podcast, compartilhe muito os posts lá nas redes sociais, compartilhe as Siga mensagens, siga. Luciane Boto Tô lá, e espero que em breve você faça conteúdo conosco. estaria com vocês aí. Obrigada. Obrigado a vocês que assistiram. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber a notificação. Segue a Luciane no Instagram, no YouTube. E aí minha mensagem é: seja gentil, o americano fala muito be kind, Be kind. e seja grato nos momentos mais difíceis da vida, que é a coisa mais difícil. Que essa acho que é a prova final para você mudar de nível. Maravilhoso, é isso aí. Valeu, galera, obrigado. Valeu, Matheus. Nos vemos na próxima semana, no próximo dia, próximo podcast. Obrigada.